Você está ouvindo o MesaCast do Mesa pra 4. Anteriormente no MesaCast 196. Eu tô achando que a próxima temporada vai começar imediatamente onde essa parou, ou um pouco tempo depois, e a história vai toda se resolver nela mesma, e isso não vai respingar em nenhuma outra produção da Marvel, e isso deve rolar antes dos acontecimentos grandiosos que a Marvel vai trazer, que é Guerras Secretas e Doomsday, vai tudo se resolver antes dessa parada aí. Por muito tempo foi se falado que a gente teria os personagens da Netflix de volta. E é por isso que eu falo que perdeu uma oportunidade quando ele fala, pô, eu vou montar um exército. Nossa, Cara, isso foi muito broxante, cara. Não, foi broxante. Assim, eu falei, cara, enquanto o narrador tá falando, você tá mostrando flash do teu time, que tá espalhado pelo mundo. Então, por exemplo, era uma foto do Luke Cage no Harlem, era uma foto da Jessica Jones em algum lugar saindo de uma porta ou trancando uma porta. Você tá dizendo, na próxima temporada você vai ver esses caras. A Marvel tá tentando ir para algum outro caminho que eu não sei. Pensando em hype, eu terminaria essa série desse jeito. Por isso que eu falei que a Marvel perdeu uma oportunidade. Pois é, porque assim, eles dão um gancho bom pra outra temporada. Só que a galera que ele traz pra fazer o tal do exército contra o Fisk, mano, é uma meia dúzia de gato pingado que é figurante e Cara, aquele detetive não, merda outra. do Cherry e aquela. Cara, ninguém se importa com essa galera. É essa galera que eu vou ver na segunda temporada fazendo frente, cara, eu não me importo com essa galera, sabe? Sinceramente, não pode ficar só naquela galera, mano. Não pode, porque na hora que ele fala ali, a gente precisa de um exército. Cara, eu fui pela mesma ótica do Theodore. Eu achei que iam mostrar alguma coisa referente às séries antigas da Netflix, do Luke Cage, Jessica Jones, alguma coisa desse sentido. Aí, mano, traz o pessoal dessa mesma série, velho, que não tem relevância nenhuma. E como não tinha mais ninguém pra botar na cena, eles botam policiais ali que são rebelados Isso é muito ruim. da milícia, velho. Cara, muito desperdício, velho. Pois é, meus amigos, estou eu aqui um ano depois para dizer o seguinte: segunda temporada de Demolidor Renascido terminou antes dos eventos de Doomsday e Guerras Secretas, e ainda bem que a gente não teve aqueles Vingadores da Shopee na temporada passada, né? Porque, meu Deus do céu, eles viram que aquilo não ia dar certo, então cortaram isso. E teremos 5 consequências da segunda temporada em um dos filmes da Marvel, que vai ser o Homem-Aranha Um Novo Dia. Então, fica até o final para ouvir o que a gente falou. E um bom cast para vocês aí. Valeu, galera! Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos para mais um MesaCast. E hoje, finalmente, a gente vai falar sobre a segunda temporada de Demolidor Renascido, que é uma temporada que consegue, sim, ser melhor que a temporada anterior, tá? O que não é muito difícil, né? Vamos combinar. Mas, assim, é uma segunda temporada que tropeça, ela transita entre erros e acertos. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Efraim Fernandes aqui, e Demolidor falecido e fez ter saudades do filme ruim do Ben Affleck. Ei, cinéfilos, Igor Iglesias aqui mais uma vez, e olha, eu acho que nesse julgamento aqui eu vou mais apanhar do que bater, hein? Fala galera, Rafael Teodoro, e depois do I Am Iron Man, I Am Daredevil. English, motherfucker, do you speak it? Salve galera, aqui é o Rony da página Bunker Crítico. E se tem uma coisa que essa série me fez bem foi botar o meu sono em dia. Fala rapaziada, aqui é o Marcos Gomes, e assim como o Demolidor, eu assisti a série de olho fechado. Leitura de e-mails sobre quinta temporada de The Boys e vai rolar spoilers. Se você não quiser ouvir, pule para 23 minutos e 33 defensores. Bom, rapaziada, estamos aqui para ler mais um e-mail do nosso amigo Cauã Vitor. E eu já queria ressaltar que eu tô puto porque não participei da gravação onde o Cauã falou do perrengue dele. Perrengue de dor de barriga, que é uma das paradas que eu mais gosto. E não, pô, fiquei esperando o momento que o Cauã fosse falar que se cagou no ônibus e não rolou isso, tá? Eu esperava mais dessa história, Cauã, preciso confessar pra você. Eu um dia vou contar pra vocês uma história maravilhosa que eu tenho envolvendo essa questão de constrangimentos com dor de barriga, em breve. No cast de histórias, quem sabe um dia sai, né? Mas aqui ele vai estar falando de uma coisa tão absurda quanto, que é a quarta temporada de The Boys, né? Eu não tô acompanhando e tô aqui, vou tomar os spoilers, porque eu também não tô nem aí, eu achei The Boys uma merda na quarta temporada e não quis assistir a última, né? Então vou acompanhar os spoilers, bom que eu fico sabendo o que aconteceu, né? De uma certa forma, isso é bom pra mim, que eu não tô assistindo a série, mas vou ficar por dentro. Bom, ele começa dizendo assim, ó: quando pensávamos que essa série não pode mais nos surpreender, aí vem esses 2 episódios, trazendo uma coleção de bizarrices e coisas que provavelmente vão virar trauma para algumas pessoas. Um cara comendo e cagando terra. Caraca, meu irmão, isso é...
Pois é. Nossa, o coisa é totalmente errado. E isso é só a ponta do iceberg de bizarrices que vem por aí. Assim, eu entendo quem ainda acha The Boys bizarro, mas eu acho que The Boys chegou num ponto que nada me surpreende mais. Assim, de tanta Exato. coisa que a gente já viu, né? Eu falei, pô, isso aí. É por isso que tem que acabar. Exato. E assim, né? Tá bom, vai acabar agora na 5ª temporada e tal, mas eu acho que poderia ter sido antes, não sei, né? Se os caras tivessem algum jeito de não causar essa sensação na gente, né? Talvez ela duraria um pouco mais, mas eu acho que, sei lá, ficou muito absurdo e aos poucos foi, né, ficando normal, né? Porque toda temporada tem isso. E aí ele continua dizendo aqui, ó. Mesmo ainda sendo só o começo da última temporada, esses 2 episódios dão a impressão de que vão consertar algumas coisas que a temporada anterior, que na temporada anterior ficaram bem chatinhas. Ele tá falando só dos 2 primeiros episódios que saiu, né, da temporada, creio eu. Já saiu mais, né? Tá, quer dizer, no momento que ele mandou esse e-mail, eu acho que tava no 4º episódio, talvez, eu não sei sim. agora. Acho que a gente tá indo pro 6º episódio ou 7º, sei lá. Né? Na minha visão, achei que já tava. Era o último episódio. Ah, não, o último episódio que vai sair é Demolidor essa semana. Que é tão ruim quanto. Mas aí o Calma continua. Por exemplo, o Francês e a Kimiko. Eu ainda preferia que esse romance deles não fosse pra frente. Se era para trabalhar isso, que fosse na 2ª temporada. Mas já que vai rolar, pelo menos eles podem abordar discussões interessantes entre os dois sobre como será a relação deles. Whatever. Tô cagando pra esse casal aí. Casal merda, cara. Tô falando isso, mas tenho fé que esse relacionamento não tem futuro. Legal também foi ver o modo que ela se comunica agora. Ela voltou a falar, mas em momentos de raiva e confusão, ela só usa a linguagem de sinais. E mesmo passando bastante tempo, ela ainda não sabe separar o que ela está pensando do que ela está falando. E isso foi bem feito. A Luz Estrela na temporada anterior tinha alguma coisa nela que estava achando muito antipático. Nessa temporada, eles estão trabalhando ela de um jeito que ela demonstra momentos que fica parecendo a rainha Maeve. E isso está deixando ela mais interessante. É bom que está gerando interesse. Cara, eu nem lembro. O que aconteceu com a rainha Maeve? Ela apareceu na 4ª temporada? Cara, eu nem lembro, mas eu acho que ela morre, né? O Homelander é um escroto com ela, decide largar o foda-se, acho que vai confrontar o Homelander e ela morre. Cara, eu não sei, eu não lembro. Porque... Eu nem lembro. The Boys não sai anual, né? A cada 2 anos, né? Se eu não tiver enganado. Porra, isso demora demais, cara. Eu acho isso um problema, inclusive. Não, sim, e assim, né, é uma coisa que tem afetado não só The Boys, mas muitas séries, né? O The Last of Us é perigoso pegar até 3 anos aí, né, pra gente ver a próxima temporada. Então é loucura, né? Mas aí, continua dizendo assim, a Sábia continua uma coisa forçada. Vão ter que trabalhar bastante para tornar a personagem algo mais encaixado na história. E não ficar parecendo só um artifício de roteiro conveniente. O apressado arco do trem-bala, olha aí, trocadilho, não sei se foi, né? Mas foi muito legal. Eles tinham que encontrar um jeito de se livrar do personagem. Já que a super velocidade dele poderia facilitar muitos planos do grupo. E a forma escolhida para ele morrer foi condizente. Caraca, já tomei spoiler que não sabia que o trem-bala morria. Olha aí. É muito condizente com a história do personagem. Ele cair e se machucar todo, permitindo assim que o Capitão Pátria o pegasse. Tudo isso porque ele fez o correto e não matou aquela mulher. Eu não sei se foi no primeiro episódio, um dos primeiros episódios, enfim, quando ele mata a namorada do Rio e que ele tá correndo, ele estoura ela, então. É a mesma situação, só que dessa vez ele desvia de uma moça que tá passando na rua, e aí ele tropeça e sai rolando, e aí o Homelander vai e mata ele. Basicamente é isso. Eles meio que reprisam aquela cena, só que dessa vez ele consegue desviar da pessoa, que eu achei legal, né? Essa inversão, né? Essa redenção, vamos botar assim. E aí o Homelander vai e mata ele. Mas assim, cara, é um personagem tão merda que foda-se, sabe? É clichê, mas é legal, né? Tem disso, né? De série, super-herói, essas coisas. Ser clichê e cafona às vezes tem seu sentido, né? Ele diz que é o Leitinho, coitado, tá destruído. Pô, esses nomes, né, cara? É foda, Leitinho. A mudança no físico do ator, desde a primeira temporada, é um bom jeito de demonstrar isso. Foi engraçado que eles finalmente usaram a maior piada implícita da série, que estava pronta desde o começo. O Capitão Pátria descobrindo que o apelido do Leitinho é Leitinho de Mãe. A cara que ele faz quando o Capitão Pátria toca no ombro dele foi hilária. Eu ri tanto com isso que eu fiz questão de rever essa cena mais de uma vez. E com isso me surgiu uma dúvida. A série em algum momento já disse o nome dele? Cara, não me recordo. Eu acho que ele só chama ele de Leitinho da mamãe.
Eu acho É. que o nome dele eu não me recordo, sinceramente. Aí dizem Mas que- isso dele perder peso, isso aí, acho que o Cauã comentou aí, né, sobre a aparência física do ator. Eu vi entrevistas que o próprio ator estava incomodado com a aparência dele, porque assim, ele na primeira e na segunda temporada, o maluco tava carcaça. Depois, ele engordou pra caralho. E ele viu aquilo e falou: opa, pera, ele só se deu conta disso no material de divulgação da série, acho que na terceira ou quarta temporada, por aí. E aí ele viu que ele tava muito acima do peso, e Covid, e porra, come hambúrguer, come pizza, essa porra toda, e aí ele falou: opa, pera aí, eu preciso, isso não tá fazendo bem pra minha saúde, não tá fazendo, obviamente, bem pra minha aparência, eu não me sinto bem com isso. E aí o cara foi, fez uma reeducação alimentar, ele perdeu bem mais peso. Sim, sim. E assim, eu acho que não afeta a série de uma certa forma, né? Eu sei que Não, acho que não. gera essa estranheza, mas até porque The Boys não se apega a serem iguais aos quadrinhos visualmente, né? É muito diferente se você for ver, né? Alguns personagens, assim, até o The Deep, né? O The Deep é muito diferente de como ele é nos quadrinhos. O Rio, muito diferente também. Então eles não se apegam nisso, né? Então é bom, de uma certa forma, eu gosto. Aí diz que ele já continua dizendo que já o Billy e o Capitão Pátria estão excelentes como sempre. O cara que faz o Anthony Starr, esse cara aí é bizarro, né? E o Karl Urban, nem precisa te falar. Esses dois foram os únicos personagens da série inteira que não tiveram um momento chato e de péssimo roteiro. Sempre são carismáticos, terríveis e entregam muita violência. Essa série não seria absolutamente nada sem os dois. Eu duvido muito que algum dia encontrem dois atores que se encaixem tão bem nesses personagens. Mas eu não sei também se os caras vão passar The Boys pra algum futuramente fazer alguma coisa. Eu prefiro que acabe aí, entendeu? Porque assim, cara, se você olhar desde a primeira até essa temporada agora, é a mesma merda, meu irmão. É um querendo foder o outro, é um querendo pegar o outro. Não varia o cenário, não varia, sabe? Tipo, tudo bem, tem as situações de violência gráfica, tem situações engraçadas, tem algumas pequenas reviravoltas, mas assim, o plot é o mesmo, é um querendo pegar o outro. Então eu acho que não tem mais pra onde ir e tá na hora de acabar. Sim, é um gato e rato infinito, né? Se ficar nessa merda. Exatamente. Ele diz aqui, ó, algo bastante interessante foi descobrir que o Anthony Starr e o Karl Urban estiveram na série Xena, Princesa Guerreira. Caraca. Verdade. Os dois são, se eu não me engano, são neozelandeses. E a série da Xena, que era do Sam Raimi na época, que ele fazia lá na década de 90, se passava na Nova Zelândia. Antes do Peter Jackson começar a gravar as coisas lá, o que movimentava a Nova Zelândia era a gravação do Hércules e da Xena. Puta, eu já falei isso, eu acho que eu já falei isso alguma vez, não sei se foi aqui, se foi na gravação do Nerd Estranho, que eu achei acho muito interessante, né? Como os caras olharam a filmografia do Sam Raimi, sabe? Igual, série da Princesa Xena, filmes de terror, e falaram, pô, esse cara aqui, vamos, acho que pode dar certo dirigir o nosso filme do Homem-Aranha. E deu certo, por incrível que pareça, né? Os dois primeiros filmes são maravilhosos. Ele diz aqui, ó, isso deu até vontade de assistir a série só para esperar a aparição dos dois. Engraçado que o Anthony Starr tinha mais cara de Hércules do que o próprio Hércules da Xena. Podia ter a cara, mas não tinha um físico não, cara, porque ele era magrinho pra caralho, magrinho. Mas assim, cara, Hércules e Xena são duas séries que marcaram o SBT. O Cauã, veja, eu não sei em qual streaming tá passando, mas vale muito a pena ver, porque assim, a galhofa pra caramba, entendeu? Tipo assim, é uma parada baixíssimo orçamento, sabe? Porra, mas vale. Tem até episódios de terror, cara. Tem episódio da Xena, se eu não me engano, acho que do Hércules eu não tenho certeza, mas tem episódio da Xena que acaba brincando com coisa de terror que lembra Evil Dead, porque, enfim, o Sam Raimi, que é o criador de Evil Dead, né, ele trouxe algumas dessas coisas para essa série da Xena. Então, assim, tu fala, caralho, que loucura. Eu acho que a Gabrielle, que é a companheira de viagem dela, ela tá grávida e ela vai dar luz ao filho do Lúcifer, alguma coisa assim, alguma coisa nesse sentido. Cara, é uma cena muito louca, cara, é uma cena muito louca. Pô, eu tô procurando aqui, acho que não tem nenhum streaming, você acredita, aqui no Brasil, cara? Felizmente vai ter que recorrer a outros tipos de plataforma pra poder assistir o filme. A série, quer dizer. Mas deixa eu ver onde que o Calma parou. Quase me esqueci de citar o Huey. Sinceramente, porque o Huey foda-se também, né? Nossa, ele tá sobrando demais nessa temporada. Sinceramente, não tem muito o que dizer. É isso aí. Esse daí é um coitado. Tem momentos que é muito chato e outros que é legal. Basicamente, nós, os telespectadores, que se estivermos no lugar dele, provavelmente estaríamos nos ferrando ainda mais. Mais ainda, né? Eu troquei as palavras. Ainda assim, é interessante ver o crescimento do personagem. Ele perdeu completamente o medo de qualquer coisa. No momento em que o Capitão Pátria aparece, ele agiu com naturalidade. Vocês não acham que o artifício do vídeo de tragédia do avião perdeu força que tinha nas temporadas anteriores? Com certeza, né? Vai passando, não tem consequência, e isso aí é de menos, né? Porque a gente já viu ele fazendo coisas muito piores. Mas eu achei uma sacada inteligente. Essa cena que o Homelander tá lá palestrando lá, uma galera lá e tal, não sei o quê, e aí vazam um vídeo dele lá matando geral, que é na primeira temporada, segunda, enfim, não lembro. E aí o Homelander, ele tá pronto pra, tipo assim, incinerar
todo mundo que tá ali, inclusive até uma mulher grávida que tava lá na plateia, e a Mana Sábia vem com a mãozinha dela, segura e meio que fala não. Quer dizer, ela não fala, ela só gesticula como não faz isso. Depois vem com aquela história de que era IA, e aí eles forjam em cima daquele vídeo. Eu achei uma saída inteligente, eu gostei disso. Eles demoraram tanto para usar que eu tinha a impressão de que eles já tinham utilizado. Para mim, esse vídeo não tem mais o peso que teve no começo, por causa daquele diálogo do Capitão Pátria com a Luz Estrela na terceira temporada. Ela ameaça postar o vídeo e fala que ele vai perder a adoração do povo. Ele rebate dizendo que, se isso acontecer, nada mais irá segurar ele. Realmente, posto isso na mesa, eu concordo com você, Calma. Bom, se você levar em consideração que agora o Homelander, ele tá chegando na etapa final e ele agora tá convicto que ele é o Deus na Terra, então assim, de uma certa forma, ninguém tá segurando ele não, cara. Sim. Eu tô sentindo que a merda vai explodir. Eu acho que se o último episódio não for o Homelander loucaço, solto, não vale a pena. Porra, ele não surrou o filho dele? Tem uma cena aí ele surrou o filho dele até, que eu acho que, porra, esse moleque também é mal aproveitado pra caralho. Porque esse moleque, ele foi prometido com uma possível solução e, tipo assim, o moleque jogado pra escanteio. Então, assim, já que não vai usar o moleque, então, cara, matasse o garoto. Era só mais uma prova de que o Homelander não vale porra nenhuma. Ele mata o próprio filho. Eu não sei, cara. Acho que essa série ela é muito corajosa pra chocar o espectador, mas na hora de tomar decisão difícil, ela não toma. Então, assim, não mataram o garoto. Se não mataram ele, vão usar ele de maneira adequada lá na frente? E se usar, vai ser corrido? Porque tem ele pra ser usado, tem a galera do Gen V pra ser usado, tem o tal do composto V1 pra ser usado, tem o pai do Homelander, que é o Soldier Boy, pra ser usado, que não sabe se ele, de fato, vai ficar do lado do filho, ou se vai virar casaca, ainda tá meio assim. Apesar dele, até então, no último episódio que a gente viu, ele meio que toma o lado do filho, mas ele ainda assim, ele é um cara muito coringa, tu não sabe pro que lado vai. Então, assim, eu tô achando essa temporada agora um desperdício de potencial. Falta um pouco realmente dessa coragem, né, de tomar essas decisões, igual você tá falando, de matar personagens mesmo, porque igual, já falou que do Rio que tá chato, né, eu não tô assistindo a série, mas o Cauã já citou, o Rio que tá meio deslocado, já citou aí a Kimiko e o Francês que estão deslocados, sabe? Então eu acho que realmente essa falta de coragem, só não mata Homelander e Billy Bruto, cara, o resto pode matar, tranquilo, sabe? Eu acho que ninguém vai se sentir mal por isso. Eu lembro até daquela personagem lá da segunda temporada, acho que é Stormfront, como é que ela chama? Não vou lembrar o nome dela. É a nazista lá, a maluca lá. É, a nazista. Puta, essa personagem é muito foda, cara. E ela tá aí só em uma temporada, sabe? E ela, pra mim, foi muito marcante. Porque ela teve um peso importante dentro da série. Usaram ela da forma que precisava. E depois acabou. Não precisa de você ficar estendendo essa parada. Ela contou o que precisava e pronto, sabe? Dá a entender que ela pode voltar. Porque tem uma conversa entre o Homelander e o Soldier Boy e o Homelander falando sobre ela e tal, não sei o que. E fala, não, porque ela morreu, mataram ela, sei lá, caralho. Eu nem lembro o que foi com ela. Eu acho que o Homelander mata ela. Só que aí, tipo assim, a gente não viu o corpo, né? Então vai que ela tá viva em algum lugar e resolve colocar ela. Aí seria mais uma coisa, e isso pra mim seria um problema na série, porque é mais uma coisa que vai estar jogada e não vão resolver. Mas assim, do jeito que eles conversam ali, não sei, eu fiquei pensando, caralho, será que eles vão trazer essa personagem de volta? Eu espero que não. Também espero que não. É Stormfront o nome dela mesmo. Aqui no Brasil é Tempesta, né? Porque aqui no Brasil eles traduzem o nome, né? Uma merda essa tradução de nome. Homelander Capitão Pátria. Aí ele diz que por fim, essa última temporada teve um bom começo. Espero que o final não seja decepcionante. Um youtuber que eu acompanho comentou que o final perfeito pro Capitão Pátria não seria a morte, mas sim ele perder os poderes e se tornar uma pessoa comum, assim fazendo com ele ser algo que ele sempre desprezou, se tornando o que o Trem-Bala fala antes da morte, que sem os poderes ele só era um nada. Eu achei essa hipótese interessante. Vocês acham que isso poderia ser um bom final para ele? Eu acho que seria um final excelente para ele, porque, como eu falei, ele nessa última temporada ele se acha um deus, ele tá convicto de que ele é um deus. Inclusive tem uma das melhores cenas dessa série, que é quando a Elizabeth Shue, aquela atriz que aparecia nas temporadas anteriores, que dava teta para ele mamar, ele tem uma visão muito louca em qual ela abre os peitos e ele vem uma luz na cara dele e ela falando com ele, não, você não é só um profeta, você é um deus na terra e tal, não sei o quê. Então ele tá convicto de que ele é um deus e que ele tá acima de todo mundo, ele vai fazer o que tiver que ser feito, ele vai até forjar milagres em rede nacional, uma coisa assim. Então seria perfeito, ele se torna exatamente aquilo que ele condena. É interessante, realmente, eu acho que pode ser um final legal, né? Seria até poético, eu diria, mas eu concordo, eu acho que seria um final bem digno, realmente. Porque, cara, esse cara fez tanta merda, né, que só a morte não seria uma parada satisfatória, né? Apesar de ser um personagem interessante, né, cara, mas obviamente a gente não concorda com as atitudes dele. O Igor, né, tava até comentando na série, no grupo, falando assim, já pensou se o Homelander ganha e tal, não sei o que. Eu falei, não, porque ele falou assim, não, vai que
a série ela vai contra o que foi estabelecido no quadrinho. Eu falei, não, tudo bem, eu super entendo você subverter as expectativas em relação aos quadrinhos e fazer uma coisa ou outra diferente e tal. Agora, botar o Homelander para ganhar, eu acho que isso não seria justo com o público, porque a série tá desde o início, tem toda essa corrida para tentar tirar o Homelander do poder. Para chegar no final e ele ganhar, eu sinto que o espectador vai se sentir enganado se esse tipo de coisa acontecer. Talvez todo mundo no The Boys morra. Pode ser que todo mundo ali morra. Agora, venceu, o Homelander venceu, acho que não. Alguma coisa vai acontecer, acho que pode acontecer muito bem isso que o Cauã falou, sabe? Sobre perder os poderes, ele se tornar humano. Agora, o Homelander vencer, eu acho que não. Nem que todos os The Boys morram. Agora, o Homelander não pode vencer. Não, isso realmente seria um clímax inacreditável mesmo, se isso acontecesse. Mas o Cauã diz aqui, é um extra que ele mandou junto e-mail, pós-crédito. Diz assim, ó, quando teremos o Revisitando o Crepúsculo? Opa. Não teremos, me desculpa. Eu já ia falar aqui que não precisavam de contar comigo. Aí ele diz aqui, ó, vocês vivem falando que curtem mais falar de coisa ruim. Não, mas assim, a gente tem também uma régua, né? É coisa ruim, assim, mas calma lá, né, parceiro? Né? Não tem como. Vocês viram que curtem falar de coisa ruim. A saga Crepúsculo se encaixa como uma luva nesse quesito. E um episódio sobre isso seria perfeito nesse momento. Tivemos a volta de Crepúsculo nos cinemas, acho que comemorando o aniversário, meu amigo. Os reacts do público assistindo foram muito engraçados. O tanto de gente que nunca tinha visto. Cara, eu vou confessar, eu nunca vi Crepúsculo na minha vida. Eu nunca vi um filme. Já vi recorte, mas nunca vi nenhum dos filmes. Eu sempre achei uma merda. Eu conheço o pouco que eu conheço. Eu fui forçado e contra a minha vontade, porque na época eu fui com a minha namorada ver e caralho, que filme horrível. Puta que pariu. Não, e eu, Marcos, aqui, já vou aqui revelar que eu era um dos caras que achava que o Robert Pattinson de Batman ia ser uma merda. Porque o que eu tinha de referência era os cortes que eu via de Crepúsculo. Falei, putz, esse filme vai ser uma merda. O Robert Pattinson de Batman, tá maluco? Só que depois o cara calou minha boca, né? Nem ele gosta de Crepúsculo. Não, pô, com certeza, tá? Só vai pelo dinheiro, né? E engraçado é que a galera de Crepúsculo são bons atores, né? A galera vingou, por incrível que pareça. Tem aquela mina lá, né? A principal, não, que ela... Sim. Eu não sei se ela... Eu acho que ela fez alguma parada aí boa. Ela tá mandando bem como atriz, ela virou diretora. É Kristen Stewart. Agora, o elenco no geral, eu não sei quem são, porque, me desculpa, é muito ruim. Sim, né? Não é aquela coisa, né? Não é o elenco do Tarantino, né? Que, né? Quando era vez em Hollywood, todo mundo virou um puta astro hoje em dia, né? Mas eu sei que esses dois aí, pelo menos, vingaram, né? Os dois protagonistas, o Pattinson e a Kristen Stewart. Ele diz aqui, ó. E por último, estou satisfeito por riscar outro pedido meu da lista. Provavelmente vocês não vão lembrar. Mas o tema filmes que se passam em ambientes confinados foi sugestão minha. É claro que o Efraim podia ter esse tema já na lista dele há um tempo. Mas o que importa aqui é que eu pedi. Igual o Farmando Aura. Mas eu acho que o Farmando Aura foi por conta da sugestão do Cauã mesmo, se eu não estiver enganado. Agora esse de ambientes confinados, com certeza, acho que já estava na lista. Né? O Farmando Aura foi pedido dele. Mas o ambiente confinado já tinha isso na cabeça há muito tempo, porque por conta da gravação de Alien. A gente fez a gravação de Alien, que é um ambiente confinado, né? Na nave espacial, nos tromos e tal. E aí eu comecei a pensar outros filmes relacionados, né? Tipo O Farol, ou qualquer outra história nesse sentido assim. Eu falei, porra, eu preciso falar sobre isso. E aí deu, né? Agora, desculpa, Cauã, eu não vou falar de Crepúsculo não, cara, pelo seguinte, cara, eu me odeio bastante em muitas coisas que eu fiz na minha vida, mas não ao ponto de eu falar sobre Crepúsculo. Eu me odeio, mas eu também tenho limite com relação a mim. Então, desculpa, meu amigo, mas não vai ter Crepúsculo não. A gente tem uma régua de ruindade e ela tem seus limites, cara. E o limite é Crepúsculo. Vamos falar da segunda temporada agora e só pra avisar já de cara, vai ter spoiler. Então assim, gente, eu acho que o principal problema pra mim nessa temporada é basicamente o mesmo da primeira, tá? Foi dar tempo de tela pra personagens que eu, desculpa o termo, eu estava pouco me fudendo, e acho que uma boa parte da galera também, né? Eu acho que isso reduz o tempo de tela porque a gente realmente quer ver, que é o Demolidor e o Rei do Crime, né? Tanto que meio que resolvem essa questão dos dois no último episódio, que eu acho que é um bom episódio sim, apesar de ter ali alguns tropeços, eu acho que o último episódio é um bom episódio, mas eles deixam pra resolver essa questão dos dois de uma forma decente e realmente é no
no último episódio. Embora tudo fique muito corrido, né? Mas antes de falar propriamente sobre esses dois caras, que é o Matt e o Wilson, que pra mim são os dois grandes polos da série, eu queria justamente falar sobre esse problema dos coadjuvantes. Eu queria começar falando pelo Fisk Jr., que, se bobear, é o personagem que teve mais tempo de tela nessa série. Eu queria que a gente começasse a falar por ele. Cara, eu acho que se bobear não, velho. Pra mim, esse foi o personagem que mais teve destaque. E pra mim em específico, pra mim é o pior personagem dessa série com facilidade, velho. Porque, mano, que personagem chato, velho. Todo episódio dando uma pauta pra ele, dando algum desfecho pra ele, dando alguma narrativa pra ele. E, tipo, pra quê, velho? Pra que eu tô acompanhando esse cara, mano? E, cara, beleza. Eles tentaram, não dá pra dizer que não. Eles tentaram fazer a gente ter alguma conexão com esse personagem. Mas, mano, na temporada anterior a gente via ele de forma esporádica. Nessa temporada eles tentaram vender que o personagem era super amigo do Buck. Era tipo como se fosse o cara que seria o próximo rei do crime, o próximo prefeito. E tipo, what the fuck, velho? Quando que esse cara foi pintado como isso? Quando que a gente viu esse desenvolvimento de personagem? Porque, mano, não dá pra você mostrar em uma cena, tipo, o Buck, ele comendo um cachorro quente, e na cena seguinte ele dizer, eu aprendi a gostar desse cara. Porque, mano, não é possível, velho. Não é possível que alguém viu esse roteiro, viu esse personagem como tava sendo escrito, e comprou, velho. Porque não faz sentido nenhum. E, cara, se fosse só ele, velho, eu até diria, eu passaria um pano pra série. Mas, cara, é ele, é aquela doutora Glenn. O que foi aquela cena final dela nesse episódio, velho? Sério, que parada mais pataquada, velho. Porque, mano, é ela, é a Tigresa Branca. Cara, e falando na Tigresa Branca, velho, eu não sei se vocês notaram, aquele policial é o mesmo que mata o tio na primeira temporada, aquele que, tipo, vai contra a força-tarefa, velho. Porque se for, aquilo é muito novela, velho. O cara, aos 90 do segundo tempo, o cara tem uma mini redenção. Por que isso, velho? Por que essas coisas estão acontecendo? E qual o sentido que vocês veem nisso? Porque eu não vejo nenhum, velho. Que temporada... velho, é melhor do que a anterior. Não dá pra dizer que é pior. Mas também pior do que aquilo não tinha como ser. Mas eu não vou dizer que ela tá isenta de problemas, porque tem muitos problemas. E a maioria é perceptível, velho. Nesse último episódio mesmo, pra mim, tem muita coisa boa, porque, tipo, botaram finalmente o Matt e o Fisk pra contracenar cena de diálogo e cena de ação, mas, velho, em contrapartida tem umas paradas tão ridículas, velho. Sério, quando ele fala que é o Demolidor, velho. Velho, eu ri. Eu não vou mentir, não. Eu ri naquela cena. E outra coisa que me fez rir muito nesse episódio foi duas coisas, pra falar a verdade. A cena que abre o episódio, porque eles tentaram fazer uma parada bonita visualmente, como tem na temporada, não sei se é na primeira ou na terceira, de Demolidor lá da Netflix, que tem um visual cheio de luzes e tudo mais, que é muito bonito, mas aqui, porra, velho, é muito feio e brega. E na cena, velho, será a cena que mais me fez rir, velho, nesse episódio. O Marcos não viu o final da temporada ainda, mas eu já vou te dizer, velho, porque nesse último episódio tem uma cena, velho, é o rei do crime lutando com todo mundo de Nova York e o Matt gritando, somos melhor do que isso, não façam isso, velho. Cara, o que eu ri nessa cena, velho? Puta que pariu, velho. Sério, continue aí, porque eu tô puto, velho. Cara, igual o Rony já destacou, eu não terminei de ver a série. Tomar banho. Por dois motivos. Vou citar o motivo, eu tenho meus motivos, vamos lá, eu preciso de citar. Primeiramente, você já vê que um cara que não assistiu a série tá tendo que participar do cast, por quê? Porque falta gente, né, que viu essa merda. Na verdade, é porque o Efra queria muito a sua participação. Beleza, também, né, obrigado. Eu e o Efraim somos parceiros. Mas assim, o que acontece? Eu assisti até o quarto episódio. O quarto episódio eu assisti tranquilamente. Eu fui tentar assistir o quinto e o sexto, só que eu não consegui me manter acordado, cara. Eu não sei, essa série realmente me passou... Lembra quando o Moviola falou que ele tem uma maldição com o filme do Jurassic... Acho que é Jurassic Park, que ele não consegue assistir o filme, ele dorme. Cara, foi comigo essa parada. Mas eu acho que tem muita influência da série realmente ser um pé no saco, igual o Efraim já falou. Isso aí eu já até falei nos outros episódios. Os personagens secundários são muito chatos, cara. Muito chatos, extremamente chatos, sabe? E pra mim é muito decepcionante. Eu entendo, né? O Fisk Jr., chato pra caramba. O Buck, todo mundo que aparece é uma merda. Karen Page, não aguento mais ver Karen Page. Mas pra mim, o que me deixa mais puto e indignado é o Mercenário, cara. Por quê? O Mercenário, ele tinha um potencial muito grande, sabe? Ele é um personagem que eu gostei muito lá na terceira temporada da Netflix. E eu sinto que eu só acho ele maneiro por aquilo que eu vi lá. Porque no Born Again eu não vi nada de tão maneiro desse cara, sabe? De tão legal, assim, de tão diferente que a gente já não tenha visto anteriormente. Na terceira temporada acho que eles mudaram algumas coisas e eu achei positivo.
falou, pô, acho legal você trazer isso. E igual a gente discutiu no grupo, saudades do Colin Farrell, meu irmão, porque realmente é um personagem muito decepcionante. E a série como um todo foi decepcionante, né, cara? Apesar de eu não ter assistido, igual, eu já sei o que acontece, já vi algumas cenas, né? Eu também achei muito engraçado, igual o Rony falou, a cena do Demolidor se revelando e tudo mais. Só que eu sinto que é aquele lenga-lenga, sabe? De puta, é tipo uma reunião que poderia ter sido um e-mail, tá ligado? A gente tá vendo uma série que não tem tanto conteúdo assim pra se sustentar em tantos episódios. E aí, a gente tem que vir aqui e agradecer o seu Kevin Feige. Porque era pra gente estar vendo 18 episódios dessa merda por temporada, cara. Graças a Deus o Kevin Feige chegou e cortou muita coisa. Porque ele falou que estava extremamente chato. E já fazendo os cortes, eu, Marcos, acho que a série tem um ritmo muito, muito fraco. Não tô animado pra essa terceira temporada que vai vir aí. Eu sei que, agora vai vir Defensores e tudo mais, mas, sabe? Então, eu não me sinto animado pra isso. Ô Marcos, foi justamente essa esperança que me motivou a terminar de ver a série, sabe? Eu concordo com vocês. Eu não acho que Demolidor foi esse cocô todo, como o Rony prega. Eu acho que tem coisas boas ali, coisas interessantes, mas de comum acordo, talvez, não sei se o Igor pensa assim, talvez ele não, que os personagens secundários, as tramas não são atrativas, os personagens não desenrolam, não vão pra frente, e você pouco se importa. Por exemplo, como já foi dito aqui, aquela relação do Bucky com o Daniel, né, que é o Fisk Jr., só botaram isso pra ter o confronto lá, ai, você vai me matar, não me mata, que não sei o quê, e aquela coisa toda também, a gente tem que confiar que o Bucky realmente matou ele, né, porque pra ele não ter morrido naquela cena e o tiro ter passado do lado, e o sangue ali era da briga, né, não custa 2 centavos, mas o que todo mundo, um pé no saco, a relação da psicóloga com o Bucky é horrorosa, mas o que me segurou um pouco mais na série foi justamente, cara, beleza, existe um futuro, né, com Jessica Jones, com Luke Cage voltando, que apareceu até no final dessa série. Gente, tem spoiler, tá? Luke Cage aparece no último episódio, a gente já sabe da gravação que vai ter o Punho de Ferro, e essa relação urbana que, poxa, é a parte legal do processo, sabe, de você ver isso acontecendo. Já, como vocês mesmos disseram, a trama entre Fisk e o Demolidor, cara, se você tirar todos esses secundários da primeira e segunda temporada, você vê que é uma série de 10 episódios. Você fecha esse arco do Rei do Crime chegando ao poder, do Rei do Crime passando pelo processo até o enfrentamento final. Mas eles tiveram que enxertar alguns personagens, alguns são legais, outros não fede nem cheira. Disso eu concordo plenamente com vocês, mas eu acho que as partezinhas boas, não vou dizer que compensa ver a série, mas é legal, entendeu? De você ver esse núcleo se expandir no núcleo urbano, porque eu lembro que no cast que a gente fez sobre os 2 primeiros episódios, se eu não me engano, a gente falou aqui que sentia falta de outros personagens interagindo na série, né? E essa temporada usou muito isso, e eu acho, porém, só para encerrar essa frase inicial, eu acho que essa temporada sofre do mal do meio, sabe? Parece que o Demolidor ia ter um propósito, e a partir da primeira temporada eles entenderam que poderiam enxertar personagens para fazer a Demolidor ser não sobre o Matt, não sobre o Demolidor, mas sobre o universo urbano da Marvel, sob a tutela de Demolidor, entendeu? Que talvez Defensores não chamaria público, ou Jessica Jones, o Luke Cage, qualquer outro nome não chamaria público, mas usar os guarda-chuva Demolidor para fazer contar esse ambiente urbano da Marvel. Cara, tu falou um negócio aí muito, muito maneiro agora, e eu acredito que a partir da terceira temporada será muito isso. Eu não sei se eles estão planejando uma quarta, talvez eles encerrem aí na terceira mesmo, até porque agora todo mundo já sabe que o Matt Murdock é o Demolidor. Não tem nem aquela brincadeira lá da época do Mark Waid, que algumas pessoas sabiam que ele era o Demolidor, mas ele sempre mentia, dizia que não era. Agora todo mundo realmente sabe, então tipo, não tem mais o que esconder. Só que eu discordo completamente de todos vocês aqui, cara. Não é nem treta ou ser do contra, não. Eu vou falar logo a única parada que me deu um ódio absurdo. E mais ódio já está me dando, porque isso vai continuar na terceira temporada, já vazou foto, então assim, eu sei que eles vão insistir nessa porra, mas eu não gosto da ideia. Eu vi a série 2 vezes, tá? Eu tive acesso à temporada toda antecipada, aí eu assisti no final de semana, assisti 4 episódios num dia, 4 episódios no outro, nem tive tanto tempo para pensar em tanta coisa, aí agora no Disney Plus, acompanhando com a galera, eu fui vendo um por um, só naquela semana que teve 2 ali, eu vi os 2 rápido também, mas assim, a parada que eu não curti, mano, desde o começo, quando aquilo apareceu em tela, eu falei, porra, eles vão insistir nisso até o final e não vai dar bom. É a Doutora Glenn, a Heather. Puta que pariu, que bagulho chato. Eu achei aquilo muito chato. Nada, acho nada... Pera. Tu só achou a Doutora Glenn chato? Porque assim, eu via nela
dos coadjuvantes que a gente tem, eu via na Doutora Glenn um potencial muito bom mano. dessa coisa Eu não da gosto. vítima se tornar vilão. Não é Só que eu acho que o decorrer não foi bom. O decorrer eu acho que não foi bom. Cara, mas E aí eu quero não- justamente saber como é que vai ser na próxima temporada. Ela literalmente vai virar o Muse. A minha dúvida é, ela vai virar a musa, né? Show. Se ela for querer cair no braço com o Matt Murdock, cara, me Não tem desculpem, como, mas brother. não tem como, sacou? Não tem como. E assim, foi a única parada que me incomodou mesmo, de fato, porque eu percebia que em todo episódio eles tentavam explorar isso. Aí tem aquela cena ridícula dela querendo apertar o pescoço do Buck, e o Buck, tipo, vai, aperta o meu pescoço, libera a sua ira. Mano, assim, tudo que envolvia ela eu achava muito chato. Isso realmente me tirou a paciência. Desculpa, eu acho que assim, que tudo que envolvia ela mais Buck é que ficava ruim. Porque, por exemplo, o diálogo dela com a Ellen Page lá no tribunal, eu achei maneiro. Ela entrevistando lá o espadachim, eu achei bacana. Ela nas cenas dela no espelho, olhando a máscara, assim, naqueles tormentos dela, eu particularmente achei interessante. Ela com a Vanessa eu achei interessante. Agora, quando tentaram juntar ela com o Buck pra fazer um casalzinho, e aquela cena final, tipo, ele tá com frio. Ella e Buck, na verdade, infelizmente, todo mundo que contracenou com o Buck nessa temporada foi ruim. O Buck eu gosto do Buck. Mas assim, só pra finalizar essa parte dela aí, o Muse, lá na primeira temporada, eles criaram uma parada que ele seria foda e o maluco morreu em 2 episódios depois que apareceu. E tipo, vamos deixar esse cara enterrado. Eu aceitaria, eu acharia menos pior se eles criassem uma teoria maluca, sei lá, do tentáculo que ressuscitaram o Muse, Electra, para ele aterrorizar a cidade de novo. Eu acharia isso menos pior. Isso foi uma parada que realmente me incomodou até o final. E isso vai estar na terceira temporada, agora pior ainda, né? Porque ela realmente vai virar o Muso. No último episódio, inclusive, ela veste a máscara dele. Agora, os coadjuvantes, que eles são praticamente todos os coadjuvantes são protagonistas desse seriado. Isso a gente vai... Pode crer. Só que eu não vejo esse problema. Eu não vejo... Cara, eu não vejo problema no Daniel, eu não vejo problema no Buck. A Tigresa, cara, não fede nem cheira pra mim. Um que eu achei que ele teria um papel maior na temporada foi o Matthew Lillard, que é o Sr. Charles, né? A salsicha do Scooby-Doo. Eu achei que ele teria um papel maior na temporada, que ele fosse ter mais relevância. E chegou um momento da série em que ele simplesmente foi jogado de lado. Pô, o Mercenário, não tô desmerecendo, mas o Mercenário teve muito mais destaque do que esse personagem. Inclusive, quando eu falei muito em Office com vocês, que eu digo que a série é uma evolução, eu não tô querendo dizer no sentido de, caralho, ela é ultra superior ao que a gente via lá na Netflix. Não é isso. Eu digo que é uma evolução que tudo que envolve o roteiro ou o enredo, as escalas das coisas, é uma parada muito maior. A gente nunca veria lá na Netflix, por exemplo, uma parada do final dessa temporada, que foi aquela cena do tribunal. Porra, então volta pra Netflix, é isso que eu quero. Volta pra Netflix então, que eu não quero essa merda, cara. A proposta deles não é fazer isso, mano. Tanto que quando eles querem, eles fazem. Porra, todo mundo aqui, eu pensei que vocês iam odiar, mas vocês aqui, acho que o Efraim principalmente, adorou o episódio 5, que é um episódio que ele nem avança tanto da história. Ele volta ao passado, lá do Matt Murdock e do Fogg, ele mostra também o Wesley de novo, ele tem a fotografia igual à fotografia da Netflix, é um episódio que copia aquilo lá, então é bem parecido, mas é eu diferente. ainda acho que a fotografia da Netflix faz um pouquinho melhor, mas eu sinto que eles tentam puxar isso Muito igual. para justamente pegar essa galera lá de trás. Mas assim, o Igor, cara, é nítido, tá? Se você pegar um frame da época da Netflix, se você pegar um frame da época da Disney, cara, são mundos de distância. Porque tu já saca qual é qual. Porque assim, eu acho que isso também é um problema. Eu acho que, tecnicamente, essa série tem o mesmo problema da primeira temporada. Ela não é tão bonita, ela não é tão filmada, ela não é plasticamente... Tu não consegue tirar um quadro e ficar admirando. Cara, tem uns takes sim, mano. Ele me passa a sensação de artificial, sabe? Eu sinto que o da Netflix, não sei, até na fotografia que a gente tá falando, ele me parecia ser mais pé no chão, sabe? Mais, cara, é artificial demais tudo, sabe? Era proposta. Não, cara, não é coisa ruim. Não, Igor, mas tá voltando atrás, tá regredindo. Mas não é esse o lance, ô Gomes. Você nunca via, por exemplo, numa série da Netflix, o Demolidor saltitando com nem uma pirueta como ele faz. Não, sim. Isso é o que eu penso, tá? Que é mais quadrinho, justamente por ele estar agora ligado ao MCU. Então, assim, a gente precisa fazer as coisas mais críveis. As aventuras precisam
ser maiores, o traje dele vai mudar simplesmente porque isso foi uma coisa que a gente reclamou, vocês reclamaram muito, mas eu encaro simplesmente, por mais que lá na Netflix tinha um porquê da mudança do traje, pega uma edição do Demolidor do Frank Miller, o traje dele é de um jeito, pega uma edição do Demolidor do Frank Miller volume 2, o traje dele vai ser de outro jeito. Eu sei que eles não vão errar nisso, porque, no geral, a Marvel, nesse departamento de figurino, ela manda muito bem. Eu acho que a qualidade das histórias aqui não estão boas. Eu acho que tem muitas ideias, né? Eu acho que a ideia para Demolidor Renascido é muito boa. A ideia é muito boa. Só que na hora de você desenvolver isso ao longo dos episódios, aí peca um pouco. Nessa segunda temporada, ela tá um pouco melhor do que a primeira, graças a Deus. Mas eu não consigo chamar de evolução, porque para ser evolução, você tem que ter uma melhora considerável. Porra, não tá tanta Não, assim, mas não. eu acho que o Igor fala como evolução, não é evolução técnica, qualidade, é evolução assim de, não vou dizer nível de história, mas é... Ela tá mirando num patamar mais alto, mas eu acho que ela não consegue acompanhar esse ritmo que ela tá Não, querendo porque assim, apresentar. uma coisa que é verdade, por exemplo, a história da Netflix, ela é muito bairrista, ela acontece num bairro, a história toda. E agora eles tentam jogar nessa proporção de cidade, por exemplo. Mas uma coisa que eu reclamo, e a questão dos secundários, é o que a gente está falando, quando você pensar em todo o plot das 2 temporadas, o Fisk, se eu não me engano, ele já é prefeito no começo da temporada, se eu não estou enganado, a eleição já aconteceu. E todo o lance ele chega na prefeitura, ele consegue um porto lá para traficar armas, tem um incidente do porto e o julgamento por pessoas que são presas ali de forma meio ice, né? Devido a serem vigilantes ou enfim. Eu tô dizendo assim, quando você pensa na série, você entende que essa é a linha principal, que é o Fisk dominando a cidade, quebrando a cidade em corrupção, e o Demolidor montando uma resistência para tentar destronar esse cara. Quando você olha essa linearidade do assunto, nessa superficialidade, melhor dizendo, é uma história que não se sustenta em 2 temporadas de... São 16 episódios no total? São 2 temporadas de 8, né? 17, porque a primeira foi 9. 17 episódios. E aí o que me pega, tá? São essas pequenas inconstâncias, como eu falei. Eles colocam a personagem da Tigresa Branca, a partir do... Tudo bem, o ator morreu lá, então eles quiseram continuar com a história, mas a garota entra no episódio, desaparece de outros 3 e volta no episódio final. Então, assim, por que você me apresentou essa garota se você não vai demonstrar toda a história? Era só um easter egg e existia personagem nos quadrinhos, e eu tô mostrando que tem aqui, sendo que nos quadrinhos ela é treinada pelo Matt, e aqui aparentemente não vai ter nada a partir disso. Aí você tem a luta de boxe, que só serviu pra Vanessa morrer. E outra, Teodoro, não faz sentido essa cena de boxe pelo seguinte: o mercenário, ele tá sangue nos olhos. Ele vai matar o Fisk, ele vai matar a Vanessa, ele vai matar quem tiver que matar pra chegar neles dois, principalmente. Aí o cara me faz um evento público, onde qualquer um pode assistir, cara, isso pra mim é uma inconsistência. Ali eu entendo que é o plano dele de atrair esses caras, porque o plano dele, a Vanessa não tá lá, a Vanessa estaria em outra cidade. Esse é o plano dele. Eu vou estar aqui com a minha guarda, se esses caras chegar, eu pego eles, mas aí a Vanessa tá fora. Gente, eu achei a série ok, pra mim não é a pior coisa do mundo, tá? Como eu falei, mas também não é a melhor coisa do mundo. Eu, ao contrário de vocês, eu não sou tão apegado assim ao Demolidor. E eu acho que muito disso, porque o que me foi apresentado foi o primeiro contato, talvez, que eu tenha tido com o Demolidor, foi nos desenhos do Homem-Aranha. Então ele era só um cara que pulava, um cego que pulava, sabe? Aí depois teve o filme do Ben Affleck, mas assim, não é um personagem que tá no meu coração, Saudades. digamos assim. Então eu sou bem desapegado desse lore e tal. Fui ler alguns quadrinhos, mas de maneira geral. Mas como série, é o que eu falo, por exemplo, Fisk Jr., aquele lance da Bibi Urick, ele não rola, não acontece, desculpa, eu não me importo com eles dois. Como eu falei com o Igor aqui, a questão do Buck, eu acho o personagem muito maneiro na primeira temporada, matador, um cara que tu não sabe, ele tá ali quieto sempre com o classudo, mas é um cara perigoso. Só que quando botam ele pra interagir com a psicóloga, o negócio fica ruim. Quando bota ele, eu gosto do Daniel, ele simpatiza comigo, é ruim. Então o problema não é ele, o problema é os diálogos tentaram colocar ele na história, as interações, que talvez não precisava ter, é só deixar ele ali
como o novo Wesley, o cara que resolve os problemas. E vocês falaram, gente, desculpa, eu tô me alongando muito aqui. E vocês falaram a respeito do Salsicha. Eu esperava também coisas maiores do que ele, pra ele, e tem uma teoria, né? Porque vocês sabem que existe um arco muito grande nas HQs, que são os Vingadores Sombrios, né? Que tem aquela parte do Thunderbolt. E nos Vingadores Sombrios, o Mercenário faz o papel do Gavião Arqueiro. Então, o que deu pra entender é que existe um trabalho que vai ser feito em algum outro lugar, e, cara, ele preferiu o Mercenário do que o Luke Cage, né? Pra fazer essa missão. E talvez seja isso. E isso eu não gosto, porque fica uma ideia da Marvel da fase 4, que é tipo, segura aí que tu vai ver uma coisa bacana. Segura aí que tu vai ver uma coisa bacana. E nunca te apresenta, entendeu? Mas tem uma assim, eu acho interessante ter esse acordo, né, entre o Sr. Charles e o Mercenário, porque assim, cara, nenhum dos dois vale porra nenhuma. O Mercenário tá naquela de, eu quero minha redenção e não sei o que eu acho péssimo isso, mas tudo bem. Eu quero minha redenção, não sei o que, e agora ele tem a chance pra trabalhar pra uma causa maior e o Sr. Charles tá ofertando isso pra ele. Show. Desculpa, só que em nenhum momento a gente viu essa oferta do Sr. Charles pra ele. Foi só jogado, tudo bem, mas assim, mas já, quando é que foi que teve essa conversa? O que foi dito pra ele estar trabalhando lá? Porque assim, o Sr. Charles, ele não vai fazer um trabalho a favor da América, ele vai fazer um trabalho a favor dele, da The Fontaine, vai fazer alguma coisa escusa, sacou? Então isso fica muito longe desse arco de redenção que o Mercenário tá tanto querendo pra ele, que de novo, eu não compro, mas tudo bem, vamos lá. O que eu ia falar é que, assim, eu vou deixar o Rony falar, mas o que eu não enxerguei como arco de redenção. Pra mim, ele na filosofia dele é uma alma por uma alma. Matei alguém que não prestava, tem que matar alguém que presta, sabe? Matei alguém que prestava, tem que matar alguém que não presta. É compensação, não é redenção, entendeu? Tanto é que ele falou assim, cara, eu matei o teu amigo, ele era um cara legal, eu preciso matar alguém que não presta pra poder ficar no zero. E isso pra mim não é redenção. Se eu mato alguém que não presta, eu mato alguém que presta. Deve ter sido uma má interpretação que eu fiz, tá? Mas eu tava achando que ele já tava cansado dessa vida, tanto que ele tava numa vibe meio suicida e tal. Tanto que a Karen, porra, que também tá jogadaça nessa temporada aqui, depois é que melhoram com ela no arco final, mas a Karen ia matar ele. E é uma cena muito boa, inclusive, tá? A Karen ia matar ele tava naquela de instinto suicida, já fiz merda, o que vier vai ser. E aí, porra, vem o Matt, dá uma porrada, ele joga o bastão nela, provavelmente deve ter machucado ela, e, cara, pra mim ficou muito delimitado uma linha, que, tipo assim, a Karen, ela tá muito justiceiro na forma de ser, enquanto que o Matt tá naquela de não, vamos fazer isso e tal. Então, cara, ficou muito determinado uma linha que divide os dois. Só que eles não levam pra frente isso com relação a Karen, dela ser sangue nos olhos, sabe? Porque dão um outro arco pra ela, que ela vai pro tribunal e tudo mais. Mas assim, cara, ele tava tratando a Karen como se fosse um vagabundo na rua querendo matar alguém, sabe? E é uma repetição do que a gente já viu anteriormente, por exemplo, em episódios passados, na temporada passada, na temporada da Netflix, eles meio que estão fazendo com que a Karen se torne um justiceiro, e é um tipo de debate que a gente já viu. Eu sei que isso ajuda a movimentar as coisas entre eles, mas assim, é uma repetição, sabe? Então, mas eu acho que eles conseguem consertar eles conseguem fazer um desvio de rota e colocar lá no tribunal. Então tem toda aquela questão do tribunal, se ela vai ser inocentada ou não. Então, assim, eles meio que derrapam com a Karen, mas depois eles colocam ela no trilho e colocam uma boa história pra ela. Mas eu sinto que ela tá mais à mercê das coisas do que eu vendo ela um pouco mais ativa, sabe? Eu acho que ela poderia ser melhor aproveitada. Mas, assim, a atriz é muito boa, sabe? Eu acho essa atriz... Na verdade, todo o elenco dessa série, tá? É muito bom. E eu acho que ela se segura com um pouco que dão pra ela. Holy shit. It's Matt Murdock. But it's gonna be a bloodbath. Then this should be tons of fun. Não, e agora há pouco o Igor falou uma parada que, beleza, eu entendo o ponto de vista dele, mas eu não concordo, velho. Porque ele falou que a parada tá maior, tá ligado? A escala dos acontecimentos é bem maior. E eu entendo, velho, mas não dá pra você passar pano, dizer que agora tudo é maior e dizer que, isso compensa a escrita ser ruim. Porque, mano, eu acho que o ponto principal aqui de todo mundo que não curtiu a série é a escrita dos episódios, velho. Não dá pra você escrever personagens da forma que essa série escreve, velho. Porque, mano, a gente já viu esses personagens, principalmente o Demolidor e o Fisk, nas temporadas da Netflix. E era uma escrita muito bem, tá ligado? Muito boa, e, tipo, você entendia os dilemas, as dúvidas, as questões que eles tinham pessoais e interpessoais. E aqui
porra, velho, as coisas só acontecem porque sim, velho. E eu fico com a sensação de que, tipo, eles ficam jogando nesse seguro de tipo, agora vamos dar um uniforme diferente pro Demolidor, vamos dar um uniforme diferente pro Mercenário e vamos enganar esses trouxas com uniforme. Vamos enganar esses trouxas com cena de ação. Porque, velho, essa é a sensação que me passa na temporada inteira. Você pode rever todos os episódios se você tiver coragem. Eu não vou ter. Eu queria rever o último agora, hoje de tarde, não tive coragem. Os episódios são chatos. A maioria dos episódios corre ali numa vagareza que é ridículo. Aí no final, ou no meio, do meio pro final, tem uma sequência de ação ou algum evento, um acontecimento que vai dar um giro de 360 graus. Porra, velho, é só ver. O primeiro episódio tem isso. O segundo episódio não tem nada. Vamos dizer que só tem 6 minutos no final. O terceiro, plano de sequência no final. Aí o quarto, que eu acho que é o que a Vanessa morre, ela no final. Porra, velho, é só você ver a série e você entende que a série perdeu muito tempo com personagem desnecessário, personagem que não tinha nenhum tipo de relevância, de tipo tentar desenvolver eles, e perdeu o tempo de tipo desenvolver esses personagens que a gente se importa. Porque, mano, um personagem que todo mundo aqui concorda que era interessante e que, porra, essa série pra mim confirma que o Tarantino tava certo. O Matthew Lillard é qualquer coisa, velho. Porque, cara, que personagem que chegou botando pau na mesa e era na mesa do Fisk, que aí ele tava na mesa com a mulher e depois o personagem some, velho. Nenhum episódio ele é foda, ele bota o pau na mesa, no outro ele fica com medo porque o Buck matou 2 caras que ele contratou. Porra, velho. Aí depois ele nem aparece mais. E quando aparece, é pra tá mais o... Eu ia dizer mais o Salsicha, mas ele é o Salsicha. Pra tá mais o mercenário no avião. Que, cara, o Rafa Camargo fez uma piada com isso que pareceu ele enquanto Salsicha com o Scooby-Doo no avião, no primeiro filme lá. Porque, velho, essa série como um todo, pra mim, parece coisa de momento. E outra coisa que essa série repete em contrapartida com a anterior é que, tipo, ela só promete, velho. Todo episódio é uma promessa. Ao final tem outra promessa. E, tipo, na temporada passada a promessa era os Vingadores do Boteco. Agora é os Vingadores não. Os Defensores. Porra, velho. Sempre é isso, velho. Sempre é essas promessas, velho. Eu lembro que quando acabou a primeira temporada, na verdade a primeira temporada acaba deixando a gente bad, né? Porque tava todo mundo esperando que fosse aparecer os Defensores e apareceu aqueles policiais lá. Igual eu já falei, né? E eles somem, porque cadê esse pessoal, velho? Aí agora vão prometer que vem os Defensores, velho. Tá ligado? Não, saca que é sempre promessa? E é decepcionante porque a gente... Não, sim, a gente sabe que vem por conta da... Vazou imagem aí e tudo mais, né? E aí a gente já viu que a galera vai estar realmente aí, né? Mas assim, a série realmente... Eu até comentei isso naqueles 3 primeiros episódios que a gente gravou, que eu sinto que ela tem uma dificuldade de se conectar a primeira temporada do Born Again com essa segunda temporada. Sabe, igual o Rony falou, a gente encerra lá com aquela galera no boteco, só que da onde que tá essa galera, sabe? O primeiro episódio da segunda temporada já vai começar com uma parada completamente diferente, em outro rumo, entendeu? E aí eu não sei o que... ia dar certo. Sim. Porra não ia dar certo. Pode ser, cara. Essa série, tu vê que essa série é picotada, é muita coisinha ali, teve muito problema nessa série aí, cara. Essa série é meio Frankenstein, tá ligado? Essa série Eles viram que não ia dar certo e só deixaram só tem uma cena com aqueles Vingadores do Boteco. Os sexos são os mesmos, tá? Que é uma cena em que é a cena que o mercenário vai matar a galera no hospital. A força-tarefa lá entra no hospital pra ir no quarto do Cherry, que é um personagem merda pra caralho esse cara. E aí ele tá lá na cama e tal, e tem uns outros policiais ali e tal, não sei o quê. Eu acho que aquela galera que tá nesse quarto de hospital é a mesma galera, ou então dá a entender que é a mesma galera que aparece naquela cena final dizendo, nós precisamos de um exército. Depois disso, some essa galera. Porque a galera que escreveu viu que não ia dar certo manter esse pessoal na série. E sem falar que o Demolidor não sabe quem são essa galera. Então pode realmente ter sido outro. Ele não viu quem é, né? Então pode ser qualquer policial que tá ali, né? Então... Ele vai vir foda, vai se fuder, né? Cara, é equilíbrio que a série não teve, né? Por exemplo, ele te apresentou isso e não deu espaço para isso ser desenvolvido. E outras tramas forçaram mais a mão em outras tramas para resolver. Agora, por exemplo, o que me pega para essa terceira temporada é o seguinte: qual vai ser o conflito? Porque, beleza, a Jessica Jones está aí, né? E inclusive ela voltou para Nova York, porque no final da temporada ela não tá mais na casa dela, ela tá no escritório, né? Na Alias, investigações. Luke Cage tá de volta, o Demolidor tá preso, mas eles estão em Nova York. Só qual é o conflito? O Fisk já saiu. A própria Força-Tarefa já não tem mais poder de nada. E aí, como é que vai ser feito isso? Cara, eu tô achando, Teodoro, que vai assim, ser tentáculo?
Então, eu acho que já deu de Fisk, já deu de Demolidor, sabe? Eu acho que eles terminaram bem com eles dois, tá? Eu acho que tá na hora de deixar o personagem descansar. Nem que ele volte na reformulação da Marvel, mas assim, eu acho que ele tem que descansar. E aí, pra próxima temporada que já tá confirmada, já tá no meio das gravações e tudo mais, eu acho que o Tentáculo, eu tô tirando essa porra da minha bunda, tá? Eu acho que o Tentáculo seria uma boa opção, porque ele vai aparecer no filme do Homem-Aranha, o Tentáculo já apareceu na série do Demolidor da Netflix, então tem esse vácuo de poder em Nova York, então pode ser a oportunidade de reintroduzirem o Tentáculo na série. Se bobear, volta até a Sigourney Weaver, porque a Sigourney Weaver, ela tava lá na época da Netflix, e ela era um dos Ah, e rostos do essa Tentáculo e tal. pode descartar que eu já não gostava da personagem dela na Não, série. exato. Assim, eu Vai não sei se entrar vão de novo, não. reaproveitar Sim. ela, mas fiquem abertos para voltar. Inclusive, assim, né? A gente tá vendo aí que o Matt Murdock, porque assim, teve a invasão no tribunal lá no final, né? O tribunal, ele tá rolando e tal, aquela coisa toda, e no final, o Fisk, ele faz o tal acordo e vai pra praia que ele supostamente iria com a Vanessa, sozinho lá pensando nela, e o Matt Murdock, ele vai preso, né? E ele tá preso na mesma cadeia que tá a Força Tarefa. E aí, lá no filme do Homem-Aranha, não sei se vai ser isso, tá? Lá no filme do Homem-Aranha, a gente vê que o Homem-Aranha tá lutando com uma galera na cadeia, tá lutando com o pessoal do Tentáculo, se não me engano, no trailer, dentro de uma cadeia, e aí a gente acaba linkando, né? Pô, pode ser o mesmo espaço, a mesma cadeia, né? Que tá o Demolidor. Vai ver o Tentáculo tá indo lá, querer matar ele, alguma coisa do tipo. E aí, quem sabe, eles tentem se realmente foi isso, eles tentem aproveitar o Tentáculo como uma grande ameaça para a próxima temporada, e aí vai ter os defensores lutando contra, porque isso já aconteceu. Defensores e Tentáculo já funcionou. Já aconteceu, então não sei, né? Tô chutando aqui. Você falou um ponto que eu acho que é importante, e aí eu não sei o que o Rony e o Marcos pensam, que é o seguinte: a gente viu a série na Netflix e a gente costuma, quando eu venho aqui fazer o cast, ou quando tá assistindo a série, a gente faz esse exercício sempre. Tipo assim, isso já foi abordado na série da Netflix. Isso já foi feito lá. Por que estão fazendo de novo? O que eu quero pontuar é que, assim, primeiro, já fazem mais de 10 anos do primeira temporada de Demolidor. Não tô dizendo que a gente só vê por causa disso, a gente vê a continuação. Mas talvez, e eu acho que o Igor pensa muito assim, a proposta da série é, cara, eu vou reimaginar algumas coisas que já foram usadas e vou reaproveitar coisas de um passado que a minha audiência já conhece, que eu não preciso explicar de novo. Um exemplo, pegando aqui o Homem-Aranha. Não precisa mais mostrar a morte do tio Ben. Todo mundo já sabe, porque foi visto recentemente. Então eu não preciso trazer isso de novo para minha série, mas é um conceito que o pessoal já conhece. Eu tenho muito essa impressão, quando, por exemplo, você falou que o confronto do Matt, o confronto ideológico do Matt com a Karen. Não pode matar, não pode matar. Por quê? Porque a Karen, ela tem mais a filosofia próxima ao Justiceiro. E o Matt não. Mas a gente já viu esse conflito na Netflix, tá? Mas a gente não viu esse conflito na Disney. Entende o que eu tô dizendo? Uhum. Que às vezes eu tenho essa impressão que a proposta deles também é essa, cara. Esse conflito aqui é interessante, mas eu tenho que apresentar para essa plateia aqui. Que é essa plateia que eu tô trazendo, é a plateia que cresceu vendo Vingadores. Então eu preciso trazer isso para essa galera aqui. Eu tenho essa sensação, não estou dizendo que isso é certo, mas eu tenho essa sensação que por várias vezes o Demolidor ele tem tenho que trazer isso para abordar para essa plateia aqui. A avaliação que a série tem recebido mostra muito que você tem uma certa razão, sabe? Porque querendo ou não, eu acho que muitas pessoas que veem Demolidor Born Again, o Renascido, são muitos desses que não viram realmente a série da Netflix, né? E eu acho que por isso, né? Eu concordo com você, não acho que a série é de tudo um cocô, fezes e tudo, mas eu acho que é uma série, pra mim, decepcionante. Mas eu sinto que ela tá muito bem avaliada pelo público, pelos críticos, sendo que eu acho que ela não chega lá. Eu acho que esse último episódio, se eu não tiver enganado, é um dos mais bem avaliados, cara. Tipo, se tu for comparar com qualquer episódio... qualquer episódio ralé da Netflix, tipo, dá um pau nesse episódio. Eu puxei o IMDb, que inclusive me surpreendi com uma coisa, tá? Eu não sabia que tinham 13 episódios por temporada na Netflix. E assim, os da Netflix tem um ritmo muito melhor pra mim, sabe? Eu acho que eles passam... Porque desenvolve personagens e situações. Exato. Coisa que aqui, ele tenta fazer... Ele faz melhor que a primeira temporada aqui agora, mas eu ainda acho que não chegou lá, sabe? Acho que ainda precisava de um empurrãozinho. Sacou? Agora, sobre essa questão de audiência, rapidão, essa questão de audiência que você falou, né? Uma coisa bizarra aconteceu que eu não tava sabendo, que eu fui saber agora há pouco. Cara, rolou uma queda bizarra de audiência de 50% nessa série. De uma certa forma, eu entendo, mas eu acho isso preocupante, porque, cara, é Demolidor, cara. Todo mundo quer ver Demolidor, sabe? Sim. Demolidor é um personagem que ganhou espaço relativo, né, ao longo dos anos, né? Porque, assim, era a grande aposta da Marvel no âmbito
urbano, dando uma pausa dessa coisa de filme, multiverso, não sei o que, uma coisa menor, uma coisa mais restrita. E, cara, eu achei isso preocupante, cara. Tipo assim, a galera ter 50% de queda de audiência, sabe? Eu acho justificável, porque eu não acho que a primeira temporada é tão boa, então talvez por conta disso, a galera não se interessou tanto em ver a segunda temporada. Embora a avaliação da segunda temporada seja de 90 e tantos %, como vocês falaram aí, mas eu acho isso muito bizarro, cara. Teve uma queda de metade da audiência, sabe? Eu acho isso muito significativo. Então talvez eles peguem isso e melhorem para a próxima temporada. Porque eu tenho a impressão que é o seguinte, as reclamações que a gente fazia da primeira temporada foram ouvidas e eles melhoraram isso na segunda temporada. Não plenamente, mas eles melhoraram isso na segunda temporada. Talvez eles peguem o que não deu certo nessa segunda e melhorem para a terceira. Eu acho que eles estão aprendendo a dar o jeitinho, sabe qual é? Eles já estão mexendo, vão meter defensores nisso aí, pô. Cara, mas eu não fico surpreso com essa queda de audiência não, velho. Porque, como você mesmo falou, a primeira temporada, velho, é sofrível, velho, pra você terminar. E, tipo, termina num anticlímax ferrado, velho. Você não tem nenhuma concepção de, tipo, eu vou assistir a próxima temporada e vai ser foda por causa desses personagens. Porque, mano, terminou num boteco. Mas, tipo, eu entendo a queda, mas uma coisa que eu não consigo entender, velho, é que, tipo, se vocês compraram esse final, beleza. Aí é com vocês. Mas eu não consegui comprar, porque, tipo, o Fisk, na cena final ali do tribunal que o pessoal invade, vou ter que dar spoiler pro Marcos, mas, tipo, ele mata uma galera, velho. E o cara fica de boa, vai pra uma praia descansar na praia que era pra ele ir com a mulher dele, ele fica de boa. E o Demolidor, porque ele disse que ele era o Demolidor, vai pra prisão. Porra, velho, que balança é essa? Que ética é essa? A justiça solta um cara que matou umas 10, 20 pessoas e prende o cara que tava ajudando a cidade de formas tortas e tal. Cara, eu não entendi esse final, velho. Vocês compraram isso porque eu não consegui entender esse final do Fisk, velho. Não acho que É um foi acordo, né, Igor? Então, é o acordo, ele foi exilado. Ele não tá vivendo lá no bem bom, porque, assim, pro Fisk, a gente vê isso na temporada toda. Pro Fisk, ele perdeu, mano. E eu acho que no sentido de justiça ali, muito entre aspas, o que eles poderiam alegar para limpar um pouquinho a barra dele, apesar dele ter matado gente pra caralho, é o seguinte: houve uma invasão e as pessoas estavam tentando matá-lo. Então eles podem ali, isso já sou eu pensando como judiciário, assim, vamos supor. Eu não entendo muito, mas eu penso mais ou menos assim. Eles podem alegar que houve tentativa de homicídio ali pra ele, eles tentaram matar o cara, mas ele se defendeu. Ele estava se defendendo. Ele estava sendo o Fisk que a gente vê desde lá da época da Netflix, ele está sendo o Fisk do quadrinho, ele está sendo o Fisk que a gente quer ver desde a primeira temporada, mas ele estava se defendendo. O Demolidor ali, que no final, ele tem aquele discurso que, por sinal, eu não sei se o Demolidor do quadrinho agiria daquela forma. Mas esse Demolidor do Born Again, do Disney Plus, faz total sentido em ele querer apartar aquela briga. Porque, assim, agora eu vou entrar no âmbito da igreja, que a série, essa temporada flertou muito com o catolicismo, com a crença do Demolidor. Muito não. Não, mas calma aí. Eu tô querendo dizer que isso faz muito sentido, esses flertes aí, faz muito sentido com a atitude dele no final da temporada. Pô, o cara perdoou o maluco que matou o melhor amigo dele. Não é que ele perdoou, mas tipo assim, tá, eu não vou te matar porque eu acho que existe um propósito maior pra mim. E ele faz ali com o Fisk a mesma coisa. E eu acho muito interessante, cara, no Fisk, quando ele vira pro Matt e diz assim: eu não reconheço isso, eu não mereço esse tipo de coisa. Caraca, eu não mereço esse tipo de perdão. E o Matt Murdock dizendo para ele que não existe perdão para todos nós. Cara, por mais que eu não concorde tanto com a atitude dele, mas eu achei essa cena tão boa, cara. Porque esse episódio final, ele é uma crescente, né? Ele começa íntimo ali no tribunal, aí tem um embate deles de palavras. Eu peguei mais coisas, porque a primeira vez que eu vi em inglês sem legenda, não tinha legenda nos 5 últimos episódios. E, pô, o Matt falando pra ele: e se tivesse alguém aqui desse tribunal que estava lá no submarino, além das pessoas que morreram? Eu falei, caralho, ele vai revelar que ele é o Demolidor, porque era a única saída dele conseguir livrar a Carrie Page, que é a mulher que ele ama. Era a única saída, só tinha isso. Então, pô, quando ele revela que ele é o Demolidor, a cara do Fisk... Eu queria falar sobre isso. Eu achei muito boa. A temporada toda, ela tem vários personagens, ela tem vários arcos, mas o clímax da parada é o que a gente realmente quer ver. Fisk e Matt Murdock, são eles o elo dessa temporada. Então eu acho que eles entregaram isso com uma puta de uma excelência, que começou lá no episódio 6, que é onde tem aquele porradeiro deles. Pô, não é o que a gente via um tempo atrás, mas eu achei maneiro pra cacete aquela cena de porrada, assim como no terceiro episódio também tem um plano de sequência muito bom, e tem esse discurso deles ali no final, que eles não brigam, não caem na porrada de novo, mas eles têm um diálogo de, tipo assim, acabou pra nós dois,
vamos aceitar as nossas derrotas e é isso. Então eu achei isso tudo muito bem construído. Então, Igor, olha só, vamos lá. Sobre essa questão dele se revelar no tribunal, né, e tal. Eu acho que, assim, teve o tribunal, no episódio 7 teve o tribunal, que eu acho muito ruim. A cena de tribunal do episódio 7, eu acho muito ruim. Na 8ª, eu já acho bem melhor, tá? Pra mim, não teve tanto impacto o Matt revelar que ele é demolidor, tá? Vou explicar por quê. Eu senti que a coisa, ela poderia ir pra esse caminho pela forma como a tensão foi construída no tribunal. Eu já tava prevendo, cara, eu acho que ele vai falar que ele é o demolidor. Se a tentativa era de fazer algo análogo ao Stark revelando eu sou o Homem de Ferro, como foi no final do primeiro filme, causando aquela comoção e tudo mais, pra mim não teve esse impacto. Eu acho que seria mais interessante se fosse o Fisk que jogasse essa verdade no ventilador durante o tribunal. Porque ele só não falou a verdade sobre quem é o Matt Murdock e o Demolidor ser a mesma pessoa por causa do tal acordo que o Fisk fez para salvaguardar a Vanessa. Irmão, a partir do momento que a Vanessa está comendo capim pela raiz, morreu esse acordo. Então, ele poderia, num momento no tribunal, ele mesmo chegar e jogar essa merda no ventilador de que ele é o Demolidor, e aí sim vir o Matt Murdock confirmar isso. Aí eu acho que teria mais peso. Porque o Matt não iria negar aquilo. Porque se isso faria com que a Karen fosse inocentada ou diminuísse a pena dela, ele ia tomar essa decisão de qualquer maneira. Só que eu acho que seria mais interessante se o Fisk falasse isso. Porque ele estava o tempo todo ali incitando o Fisk a dar uma resposta emotiva, né? Inclusive até uma coisa, não sei se vocês já viram um filme chamado Questão de Honra, tá? Que é um filmaço de tribunal do Jack Nicholson e com Tom Cruise. E o Matt Murdock nessa cena, ele tá fazendo a mesma coisa que o Tom Cruise. Ele fica incitando o Jack Nicholson a dar uma resposta. Você não precisa responder, mas eu vou responder. Aí, tipo, tu vê que ele tá incitando. Então, nesse momento, seria legal ele dizer que o Matt Murdock é o Demolidor, que aí sim todo mundo ia ficar desbundado, e depois ver o Matt Murdock tranquilo. De fato, eu sou. Isso então, pra mim mas seria melhor. eu entendo, mas eu acho que aí vai falar, vai contra o. Você vai criar prova contra você mesmo. Parênteses aqui no que tu tá falando, porque essa cena teve um detalhe, que é um detalhe. Eu lembrei muito do Deodoro, porque o Deodoro ele gosta desses detalhes. Eu não sei se ele gostou desse, mas eu achei um detalhe muito foda. Não, isso também é maneiro, porque assim, teve uma. Mano, tem nego na internet que eu não sei se é burro ou se é ignorante. A galera, ai meu Deus, eles estão usando o poder da força. Seus imbecis. O cara tá do outro lado da sala. O Matt Murdock escuta a quilômetros de distância, então, na série. Então, assim, o que seria... Quando convém, né? Quando convém que ele escuta. Mas escuta, tem um momento convém nesse episódio, nesse último. Deixa eu só completar aqui rapidinho. Não era nem sobre isso que eu queria falar. Que quando ele revela que ele é o Demolidor, aí vira o advogado que tá contra ele, né? Porra, mas como assim esse cara... Ele faz uma piada que o Gomes faria, né? Como assim esse cara cego é um cara tão foda? Tipo assim, aí o Matt Murdock joga o bastão bate igual um bumerangue nas paradas e volta na mão dele. Mano, não acho... Cafona, cara. Eu nem vi essa cena e só a descrição sua achei a coisa mais brega e cafona que eu já ouvi na minha vida. Eu gosto de todo mundo saber que ele é o Demolidor, mas a forma como isso foi revelado também eu achei meio caído. Mas eu super entendi ele falar que ele é o Demolidor, pra inocentar a Karen. Então, o ponto que eu tô dizendo é o seguinte, que se o Fisk fala, o Matt Murdock é o Demolidor, o Fisk ia fazer prova contra o próprio Wilson Fisk. Não, eu sei, Teodoro, eu sei, mas naquele momento no tribunal, ele estava a ponto de explodir, e essa foi a estratégia do Matt, fazer com que ele explodisse e falasse a verdade, tanto que ele vira e fala, você fez tal coisa e tal, aí ele fala, eu vou falar a verdade, não sei o quê, e o cara acaba, né, ele acaba admitindo que ele é criminoso. Isso dele falar que o Matt é o Demolidor seria só mais um detalhe antes dele se autodeclarar culpado. Eu entendo, é que eu acho que emocionalmente, na minha visão, tá, o Matt se revelar, pensando no arco dele, de proteger, de usar sempre, e ele sempre faz isso, né, de botar alguma coisa para tapar o rosto e tal, faz mais sentido ele, até porque a esposa, ex-namorada dele da primeira temporada, tá ali. Ela não sabia que ele era o Demolidor. Então, é uma quebra também para ela, em certo nível. Porque, assim, cara, ele sempre estava afastado, eu sei que era por causa de outra mulher, mas não, o cara, tipo, ele tá no lado oposto daquilo que eu acredito. Tanto é que é o start, na minha visão, pra ela vestir a máscara logo e ser a musa. Tipo, realmente, eu não sou isso, eu sou isso aqui.
Entende o que eu tô falando? Eu acho que foi melhor. Mas em relação aos detalhes que o Igor falou, Também não é bom. não, tudo bem, gente. É só o que eu penso. Que eu acho que foi mais interessante ele ter se revelado do que alguém falar, você é o Demolidor. Ele só falava, de fato, eu sou. Cara, porque assim, de novo, ele não tá ali pra se proteger. Ele tá ali pra livrar, pra tirar o da Karen da reta, entendeu? Então, qualquer coisa que ele pudesse fazer pra inocentar a Karen, ele faria, sacou? Porra, cara, ele por muito menos, ele botou o Tigre Branco na reta, falando, não, o Hector Ayala, ele é o Tigre Branco. Falando assim, caralho, que filha da puta. Fala, Verdade. Pô, Ele gosta de revelar, né, as identidades. Fazer o bem sem ver a quem, né? Ele não vê, né? Então. Sem ver, né? Mas, Teodoro, você começou o cast falando a frase lá icônica do Homem de Ferro. E eu acho que essa temporada quis tentar fechar dessa forma, tá ligado? Com uma parada tão épica quanto, de tipo, eu sou o Demolidor. Cara, é a mesma coisa, velho, mas tipo, propósitos diferentes. Lá fazia sentido ele falar que era o Homem de Ferro. Aqui eu acho que, como o Igor não, como o Efra falou, faria muito mais sentido ser o rei do crime a falar, velho, a botar ele, tipo, as pessoas contra ele. Eu acharia muito mais interessante ser isso, porque é o embate entre eles, velho. Tudo que o Fisk teria à disposição dele, ele deveria usar. E não o contrário, tá ligado? Ele ficar pressionado contra a parede. E eu senti também que nessa temporada, a temporada inteira, o Fisk fica sempre pressionado. E só nesse último episódio, e no sexto que eles brigam entre eles, que, tipo, ele soltou quem ele realmente é. Mas outra coisa que a gente não citou aqui e que, cara, eu tô sentindo que a Marvel vai virar isso daqui pra frente, é, tipo, que nessa temporada já tem, e no trailer do filme do Homem-Aranha tem também, que é, tipo, ficar botando frames de capa de quadrinho icônica, tá ligado? Capas clássicas. Porra, velho, nessa temporada tem bem uns 3 momentos, ou é 2. No trailer do Homem-Aranha tem uns 3 momentos que tem isso. E, tipo, novamente, a gente volta pro principal, pro cerne. Cara, a gente não quer ver só uma parada que é muito quadrinho. A gente quer ver uma parada que é bem escrita, velho. A gente quer ver uma parada que a gente se identifica. Beleza, tem produções de super-heróis que não precisam ser tão reais, tão pé no chão. Mas, velho, vamos ver o caso do Thunderbolts. Mano, olha lá o vilão que botaram na produção, velho. A alegoria à solidão, à depressão. E aqui, velho, você tem uma oportunidade de botar uma parada mais urbana. E, cara, novamente, a gente volta pra a escala, vai pra uma escala grandiosa que, porra, velho, não é desse personagem, velho. Deixa pelo menos chegar ao tentáculo, aí, tipo, ser uma parada mais cósmica, mais viajada, pra você escalonar tanto. Mas numa segunda temporada você já escalonar nesse nível. Trazer sei lá quem, trazer a Jessica Jones, botar o Luke Cage. E, novamente, é coisa que acontece em off e que você não entende por que tá acontecendo. O Luke Cage aparece no final dessa temporada e a gente descobre que ele tinha uma parceria com o cara lá, o Matthew Lillard, o personagem do Matthew Lillard. Mas isso foi falado num diálogo da Jessica com o Demolidor. Eu não lembro. Ele pergunta assim, cadê o Luke? E o Tio Charles lá, veio à minha porta com uma proposta, eu não aceitei, mas teve gente que aceitou. Eu não sei se vocês viram a série do Luke Cage, que é uma série bem mais ou menos, mas eu lembro que na última temporada do Luke Cage, foi anos atrás, o último episódio, ele acaba virando o mafioso do Harlem. Inclusive, eles copiam literalmente um frame do Poderoso Chefão, que é ele conversando com a galera, o pessoal ali cumprimentando ele, beijando a mão dele, e vem uma pessoa fechando a portinha pra ninguém, quem tá lá fora não vê. E eu fiquei assim, beleza, agora ele tá trabalhando com o Sr. Charles, e aí, como é que acontece? Ele largou a mão de ser o cara do Harlem? Eu não sei se eles vão explorar isso futuramente. De novo, né? É aquela transposição de mídia. Eu não tô defendendo o sério, só tô dizendo, tá? Porque, por exemplo... Calma. Não, porque tem que lembrar que na série dos dois, eles não estão juntos, Jessica Jones e Luke Cage. Eles têm um flerte ali, se não me engano, na segunda temporada da Jessica Jones. Acho que na primeira já tem, eu acho, da Jessica. Ele tem flerte com todo mundo. E aí o Luke Cage, ele tá no final da temporada da série dele com a Rosário Dawson. É um bacanal, né? Essa é a verdade. E a... geral. Que é a enfermeira da noite, né, personagem. Sim. E a Jessica Jones tá no outro rolê. Nesse meio do caminho, nesse intervalo, ele reaproximou da Jessica Jones, teve a filha, e a filha já tem uns 3, 4 anos. Eu não sei se eles vão explicar esse gap, esse tempinho entre ele ser o cara do Harlem e aí ele não ser mais e ter ido trabalhar pro Sr. Charles. Porque assim, eu achei tão jogado, tipo, ele tá trabalhando pro Sr. Charles e tal, mas ele já tem uma filha com ela e tal. Eu sei que isso rola nos quadrinhos, entendeu? Mas assim, eu achei que foi tanta informação ali que eu senti falta de ter uma ligeira explicação só pra tentar porque a gente tem que gastar tempo com o Fisk Jr., tem que gastar tempo com essa galera, e não tem como. Eu acredito que eles vão abordar em algum momento isso na terceira temporada, porque, por exemplo, o nome da filha é Danielle por causa do Danny Rand,
que é o Punho de Ferro. Sim. Sendo que, assim, e essa história é porque tem um arco chamado Heróis de Aluguel, onde o Luke Cage e o Punho de Ferro, eles andam pelo país e tal, aceitando trabalhos para quebrar esquema de máfia, de gangue, e por isso que é Heróis de Aluguel. E nisso constrói a amizade dos dois, eles viram melhores amigos, e por isso quando nasce a criança, em homenagem ao Danny Rand, nasce a Danielle, né? Então, entende como a gente tem um gap aí muito grande, porque quando você sai da série da Netflix, do Luke Cage, do Demolidor, da Jessica Jones e do Punho de Ferro, cara, a amizade deles não é pra tanto assim. Eles só se juntam mesmo ali na série dos Defensores. Talvez essa adaptação que você falou aí, esse quadrinho que você falou aí, que é o Herói de Aluguel, talvez eles possam adaptar isso depois dos eventos da terceira temporada de Demolidor, porque a gente sabe que Defensores vai estar na terceira. Vai ver depois disso os Defensores já cada um pro seu lado, e aí possa vir uma série juntando o Danny Rand com o Luke Cage, eles saindo do país e tal. Eu acho que é bem possível. Esses personagens são muito bons, cara. Eles são uma dupla muito legal, o Luke Cage e o Punho de Ferro, né? Então eu acho que pode rolar. Mas assim, aí fica aquela questão, né? A gente torcendo pra que seja legal. Na próxima vai dar certo, sabe? E eu fico um pouco decepcionado com isso, sabe? O Igor falou uma parada aí que me deixou, assim, até pensativo, sabe? O Igor falou, pô, a gente fala que a série o tempo todo tá focado nos coadjuvantes, mas no final eles vão lá e entregam, sabe? O Demolidor e o Wilson Fisk. Só que aí eu sinto que, puta, cara, é sério que eu fiquei assistindo 6 episódios de lenga-lenga pra só no final eu ter alguma coisa legalzinha aqui, sabe? Eu me sinto assim, eu me sinto mal com isso, porque eu sinto que a gente tá se contentando com muito pouco. Eu não vou falar que a série é muito boa, por causa que 2 episódios finais foram legais. A série foi toda uma merda, e os 2 outros episódios foram ok. É igual Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody é uma merda, gente. O filme é um cocô. Só que o final lá do Live Aid é sensacional e dá a impressão na gente que o filme é bom, mas o filme é uma merda. O filme tá todo ruim. E eu concordo muito com o Rony. Exato, e eu concordo com o Rony, sabe? Eu acho que precisa de ter coisas além de uniforme bonitinho, de fotografia, de CGI. Precisa de ter história, mano. E eu também concordo com o Teodoro, né? Que se a gente for olhar, eu não sei se ele falou hoje ou se foi na outra gravação, né? Pô, a gente já teve 3 temporadas desse personagem lá no Netflix. Mas uma temporada aqui não tem muito mais o que você desenvolver desse personagem. Então, o que você tem a fazer mesmo é colocar ele ali junto com esses coadjuvantes. Mas até os coadjuvantes, eu não vejo problema de você dar destaque. Mas é porque eles são muito chatos, cara. São muito mal escritos, entendeu? Esse é o meu problema. Não é o Wilson Fisk ter destaque. Não, se for um personagem bem escrito, cara, é da hora, maneiro. Mas do jeito que tava, eu não tava gostando, entendeu? A gente sentiria menos isso se uma das tramas exploradas fosse a da Jessica Jones. Verdade, porque sim. É uma personagem que a gente conhece, que a gente tem uma certa apego, que entra ali na metade da temporada, mas parece jogada. Entra, faz alguma coisa e sai. Entra, faz alguma coisa e sai. Aí todo o desenrolar da história dela é off-tela, né? Ela, eu fui lá falar com o seu Charles, que não sei o que lá. É tudo, vou fazer. E ela só vem com a história já resolvida. Meus poderes estão fraquejando. Da onde? Aí mostra uma cena. Então, se a gente tem, digamos, parte da temporada, e por isso que eu particularmente, eu considero de toda a saga Demolidor vista na tela, a melhor parte de tudo que eu vi são os 4 primeiros episódios da segunda temporada, que é ele contra o Justiceiro, que é quando o Justiceiro é apresentado. Porque você vê as coisas acontecendo, você vê o Justiceiro interagindo, e quando os dois têm um embate no telhado, cara, fecha o arco, mas você viu tudo isso acontecendo. Não, Mercenário. Não, Justiceiro. Justiceiro, lá na segunda temporada. Na segunda temporada da Netflix. Melhor episódio. Tá falando da Netflix. Melhor episódio da série disparado, não, cara. Pra mim, de tudo que eu vi de Demolidor, desde o primeiro episódio da Netflix até o último episódio de Born Again, pra mim, esses 4 episódios é a melhor coisa. Melhor coisa, justamente porque você tem 2 personagens que você se importa, você vê a história deles se entrelaçando e culmina num ponto que é extremamente satisfatório. E isso, eu falei, cara, já que eles vão botar Nova York está sendo ocupada, vai mexer com outras pessoas, já que a gente já sabia que ia ter Jessica Jones nessa temporada, introduz ela, dá mais tempo de tela para ela, bota tempo para ela investigar as coisas e culmina junto, sabe? 2 investigações paralelas que vai dar no estopim do negócio. Seria muito mais interessante do que ver o Daniel apresentando a mãe pra Bibi Urick. Puta que pariu. E deixa de beijar a garota pra falar do Fisk. Não, cara, a coisa que mais me incomodou, e desculpa, Igor, cara, ela tá com um chip, um cartão de memória no bolso de uma jaqueta há dias. É muito ruim, cara. E ele viu que tá lá e, tipo, eu vou levar aqui. O que Não, você tá fazendo no meu bolso? Pelo
amor de E Deus. outra, Teodoro, ele ainda fica na dúvida, ele sabe quem é o Fisk, ele tá naquela obsessão de subir na vida, de fazer tudo que for necessário pra tá trabalhando com o cara. E ele ainda fica na dúvida de, ele não matou o seu tio. Porra, vai tomar no cu, cara, não me chama de burro, cara. Você que tá sendo burro. Como é que o cara naquela altura do campeonato, sabendo quem o Fisk é, sabendo do poder que ele tem, sabendo da influência que ele tem, o cara ainda duvida que ele matou o tio da Bibi, sabe? Então, Isso não vai muito além da nossa realidade, não, cara. Cara, não, desculpa, não. Quantos caras... Não, cara, mas isso é nítido. É uma parada muito clara. Ele é mal escrito. O Fisk, ele é um cara. Eu tô falando dele acreditar no Fisk. Porque ele acredita no Fisk até o último momento. Até ele descobrir que o Fisk é um filho da puta mesmo, e aí ele morre, né? Todo mundo que trai o Fisk é assim. Ele é um cara que ele é tão fissurado na persona Wilson Fisk, que ele tá disposto a relevar tudo de ruim que o cara fizer. Então, por isso que ele não crê. Igual você com a série, né? Tá disposto a relevar qualquer merda. Sim, mas eu entendo, eu a proposta da parada, sabe? Eu abracei. Não, Igor, nem todo mundo é obrigado a abraçar a proposta. Desculpa, Igor, mas assim, na altura do jogo em que ele tá, ele ajudou a enterrar um corpo com o Bucky. Ele tava ali, porra, falando, olha só, você vai entregar a Bibi, senão você já sabe o que vai acontecer. Mano, ele já tava numa altura do jogo que não tem volta, e o cara ainda tem dúvida se o Fisk matou ou não o tio da Bibi Yurik, cara, é uma ingenuidade imbecil, cara. Isso é uma escrita imbecil para um personagem. Meu irmão, o cara virou mafioso, é soprano, essa porra é Sopranos. São essas coisas que eu fico puto. Aí, de novo, essa coisa dos coadjuvantes merdas que tomam conta do tempo que a gente precisa pra gente ver o que realmente interessa. Por exemplo, Jessica Jones. Cara, adorei Jessica, que o Teodoro puxou aqui. Jessica Jones. Adorei a Jessica Jones ter aparecido. Eu acho ela muito legal. Agora, mano, subaproveitada, cara. Subaproveitada. Ela tá ali pra fazer só cena de ação, botam ela pra fazer lutinha do lado do Demolidor de dia, e Demolidor de dia não funciona. Então, já que é pra botar essa personagem na história, então, cara, deixa um momento só pra ela. Deixa só, já que ela não faz tanto na série, deixa esse momento só pra ela. É o momento pra ela brilhar. É o momento pra... Já que eles fazem o tempo todo questão de jogar a coisa na nossa frente pra sempre jogar pro depois, então deixa ela aparecer na série e fazer o que ela faz melhor, que é dar porrada nos outros, pra deixar um nerd punheteiro de pau duro pra querer ver o que vai aparecer depois. E não ficar a gente perdendo tempo com traminha babaca de Wilson Fisk Jr., sabe? São essas porras que me deixam puto. E eu fico mais puto ainda é que a galera passa pano nessa merda. Se fosse bem escrito, Ligo, por Deus, se fosse bem escrito, show, mas não é bem escrito. Sabe? Eu entendo que eles querem dar uma progressão. Eu entendo que eles querem dar uma progressão pro Fisk Jr. Eu super entendo isso. Só que eu não compro esse personagem. E aí você forçar essa ingenuidade, essa pureza ingênua do cara, sabendo pro jogo que ele entrou, isso não casa. Isso, pra mim, enquanto espectador, é querer me chamar de idiota. E isso eu não compro. Eu concordo contigo. Eu acho que é aquela questão, né? Ele apoia o cara, mas não quer dizer que ele não saiba o que o cara faz. Pô, o cara convive com o Wilson Fisk, ele sabe sobre tudo que aquele cara faz. Ele sabe que ele não é um cara correto. Então faz sentido essa questão, realmente. Mas eu acho que é justamente por falta de conteúdo mesmo. Os caras não têm um roteiro bom pra escrever. Estão entregando aí qualquer merda e, sei lá, cara, eu não me senti satisfeito com eles entregaram, entendeu? E até o conflito do Buck com o Júnior, né? É tipo assim, eu me afeiçoei a você, eu vou ter dúvida se vou te matar ou não. Não existe. O arco o arco do Júnior vai do nada pro lugar nenhum, entendeu? Ele também não é um cara, ele não liberou nenhuma grande prova pra Bibi Yurik, sabe? Ele é isso, se você tira ele da série e não tira... faz diferença nenhuma. Cara. Não faz diferença. Eu acho que Na verdade faz. Se você tirar a série, ganha um plus, eu acho. Diminui aí uns 10 minutos por episódio. Exato. Mas olha só, a série não é de toda ruim, tá? As coisas que são ruins realmente me emputecem. Agora, quando tem as coisas boas, realmente tem as coisas boas. Por exemplo, eu não sei vocês, tá? Mas eu gosto muito do episódio da Vanessa. Cara, o episódio da Vanessa, pra mim, essa porra foi Absolute Cinema. O episódio da Vanessa é qual? Que ela morre. Só que, tipo assim, dá aquela falsa esperança pro Wilson e pro espectador também, né? Embora eu soubesse que ela ia morrer, já tivesse telegrafado, mas dá essa falsa esperança pro Wilson achar que ela vai sobreviver e o cara é mega apaixonado por ela e no final isso é tirado dele. Caralho, meu irmão. Eu achei isso do caralho. Aí ainda vem aquele médico merda, o New Age, todo riponga. Não, porque nesse momento é difícil. E vem dar um abraço. Cara, só faltou eu ouvir Fatality no final, porque tava escrito que esse maluco ia morrer. Isso pra mim foi Absolute Cinema. Eu concordo. Eu acho que ela não é uma série de merda, igual a gente tá falando aqui. Mas, cara, ela erra muito em umas paradas que não podia errar, sabe? Esse é o problema. Lembra quando a gente, eu, na verdade, falei de Superman, que, o filme de Superman não é um filme perfeito, mas acerta onde tem que acertar.
A série do Demolidor é o contrário, sabe? Não é uma série merda, mas erra, cara, onde não podia errar, sabe? A gente tá tentando, a gente tá vendo série de super-herói, série de super-herói já tá dando muito problema aí, que a maioria é uma grande merda. Mas assim, a gente tá acompanhando uma série de um personagem que é grande dentro da Marvel, sabe? E se você realmente não tem uma história pra contar desse personagem, cara, arruma outro trampo pra esse cara. Eu fecho com o que o Teodoro falou, pô, já tá na hora da gente ver esse cara trabalhando com equipe já. Já não era pra gente tá vendo mais história e desenvolvimento desse personagem. Põe ele com os defensores, pô, põe ele com o Homem-Aranha, sabe? Não tem essa questão, porque a gente tem que mudar certas coisas aqui, porque agora vai fazer parte do MCU. Então põe esse personagem parte do MCU, cara. Se não, segura o que você já fez lá na Netflix, que é legal, e, sabe, toca o barco, não precisa disso. Igual o Thor, vamos supor, o Thor teve 3 filmes aí. E aí, eu acho, Marcos, eu acredito que não precisava de mais de nenhum filme do Thor. A gente já viu o personagem desenvolvido aí bem pra caramba. Tá bom que teve ali uma reformulação com o Taika, né, que mudou um pouco o tom. Mas pra mim, já tinha desenvolvido o personagem, a gente já sabe quem esse cara é. Aí vem lá, me faz mais um filme. Aí aquele filme chato, ele com aquela parada. Sabe, põe agora Thor, trabalha com Thor só em Vingadores, meu irmão. Trabalha com Demolidor só em Defensores, só em filme agora, sabe? Não acho que tem necessidade. Sei lá, cara, essa terceira temporada, se for uma temporada que for focar nos Defensores, eu acho que é uma temporada que tem tudo pra dar certo. Mas eu já vou entrar muito desanimado. Muito de má vontade. Porque eu já não gostei dessa temporada. Eu achei que essa temporada já foi muito chatinha. Então, é difícil, cara, da gente conseguir se manter animado com esse tipo de conteúdo que os caras estão entregando, mano. Sabe? Os caras estão entregando a parada muito de qualquer jeito. Uma questão que eu acho interessante nessa série, embora tenha sido mal explorado, é a questão da resistência nas ruas, né? Que todo mundo pegou o Demolidor como um símbolo de manifestação e tiraram essa porra do nada, sabe? Simplesmente aparece. Tipo assim, no final do 6º episódio, não lembro? Tipo, a galera já tá lá manifestando e já tem um símbolo, tem um Demolidor como símbolo. Eu gosto da ideia, mas ela não foi desenvolvida de uma maneira bacana, porque eu acho muito jogado. Seria legal se na próxima temporada, a terceira, a galera que tá nas ruas e ainda tem o Demolidor como um símbolo de resistência e tal, começasse a fazer merda. E aí o próprio Demolidor tivesse que dar porrada nessa galera porque eles estão fazendo... Isso quase aconteceu no último episódio. Porque a galera vai lá dar porrada no Fisk, né? Inclusive eu não compro, não tem ninguém armado naquela cena, porque a galera entra pra matar o Fisk lá no final. Não tem um filho da puta armado, mas tudo bem. Então seria legal se essa galera tá ainda com sangue nos olhos, mesmo com o Fisk exilado, e começa a fazer um monte de merda na rua. E aí o Demolidor, junto com os defensores, tivesse que ocasionalmente fazer um controle de danos ali, porque estão sujando a imagem do Demolidor, porque o Demolidor agora é a imagem de resistência nas ruas. Isso acontece até, inclusive, se eu não me engano, acho que num dos quadrinhos do Batman, que tem os mutantes e depois os mutantes viram os filhos do Batman, e fica essa coisa de filho do Batman ou é mutante, tá? Então ele tem que... É pra isso, aconteceu em Watchmen, né? Aconteceu em Watchmen com o Rorschach. Isso é uma coisa interessante. Eu só não gosto da forma como simplesmente jogaram isso pra série. Mas eu acho que é uma ideia muito interessante. Então, assim, no geral, a série, ela tem ideias muito boas. Ela só não executa tão bem assim. Mas eu acho que é uma coisa aí a se considerar, né? Já que em Defensores aí, o pessoal vai se reunir, pega aí o resquício dessa galera fazendo aí resistência nas ruas e tal, e usando o símbolo do Demolidor pra fazer merda. Então, seria legal eles lidar... A ponto do Matt Murdock virar e falar, porra, continuo como Demolidor ou não? Mantém essa imagem de Demolidor ou não. Eu sei que seria repetir esse conflito dele, mas seria uma coisa nova a se trazer, né, na série, enfim. Holy shit. It's Matt Murdock. But it's gonna be a bloodbath. Then this should be tons of fun. Gostaria de saber aqui quantas cadeiras vocês arrastam para essa temporada. Como eu falei antes, né? Eu acho que é uma temporada melhor que a anterior, tá? Então, de 1 a 4 cadeiras, eu vou arrastar 2 cadeiras, que é equivalente a um 6,5. Na temporada passada, eu dei 2 cadeiras, mas eu falei que era uma nota 6. Eu acho que aqui aumenta meio ponto. Para mim, não chega a 7, tá? De novo, acho uma temporada melhor do que a primeira, tá? Mas eu acho que faltou um cuidado básico aqui no texto, até tecnicamente falando, né? Em relação a essa segunda temporada. Eu não gosto tanto das cenas de porrada, eu não acho tão bem coreografadas como na época da Netflix, e desculpa, não tem como eu não comparar com a Netflix. Poderia ser a Amazon, poderia ser qualquer outro streaming, mas eu tô falando porque foi a Netflix. Parece que agora as cenas foram... Eu tenho a impressão de que essa série, ela foi feita para ter momentos para viralizar na internet. É o quadro bonito, é o que representa a capa de revista, como foi dito aqui anteriormente, sabe? Não tem mais aquela coisa de eu estar assistindo uma cena de luta e eu me sentir exausto. Eu vi o Matt Murdock exausto do jeito como foi, por exemplo, lá na cena do corredor do plano de sequência da Netflix, que você sente no cara a respiração pesada, porque é ele lutando contra vários sozinho para ter que libertar uma criança de um cativeiro,
sabe? Tu fica pensando, caralho, o maluco tá se matando fazendo essa cena, sabe? Então, assim, eram cenas que lá na Netflix elas marcavam pelo enquadramento que era fora do padrão, pela fotografia que era bonita, que tinha cores bonitas, tinha silhuetas lindas, tinha contraluz, tinha luz em neon, cara, tinha sombra muito bem marcada, que dão esse clima no ar, né, de história no ar e tal. Era uma linguagem visual que era tão marcante, como eu falei antes aqui, se você pegar um frame Netflix e se você pegar um frame Disney, mano, você identifica na hora qual é qual. Você identifica na hora qual é qual. Tipo as cenas do apartamento do Matt. Cara, aquilo tinha uma beleza visual que era fora do comum. Aquilo, pra mim, era arte. Não tem mais isso aqui, sacou? A fotografia, ela tá limpa demais, ela tem luz demais, tá pálido demais, tá sem graça pra caralho, sabe? É até sem graça quando eles tentam emular isso do episódio do flashback da Netflix. Eles tentam replicar aquilo e eu acho que eles conseguem, mas não conseguem ser tão bem feito quanto seria se fosse na Netflix. A Disney, ela não entrega arte visual, gente. Ela entrega conteúdo para eu consumir rápido, sem espaço para contemplação. É para jogar no TikTok, sacou? De novo, temo me colocar o Demolidor de dia. Demolidor de dia, gente, não funciona. Que deixassem só a Jessica Jones nesses momentos para ela brilhar, para aí sim fazer de maneira correta. Ó, vem depois, que agora é na terceira temporada, porque a Disney tá sempre jogando para depois. Outro detalhe que eu já encerro. A gente tem menos episódios aqui, mas não melhorou o texto. Antes, a Netflix, eu acho que ela tinha 12 episódios, eu não lembro. Essa aqui foi um pouquinho menos. Lá na Netflix, tinha um tempo maior para você trabalhar essa galera. Tinha um tempo maior para você trabalhar essas histórias. Eu sentia que rolava um estudo de personagem, principalmente com o Matt. E o Matt, cara, ele é uma contradição ambulante. Ele é um católico que pede, não sei se vocês lembram disso, mas ele lá, falando com o Padre Langdon na primeira temporada, ele é um católico que ele vai pedir perdão pelo que ele vai fazer, porque ele vai estar vestido de demônio e vai fazer mingau da cara de vagabundo, sacou? Ele ia pedir perdão por isso. Ele não mata, obviamente, ele tem essa similaridade com o Batman. Ele não mata, porque vai contra tudo que ele acredita, mas também ele dá porrada até que chega. E aqui nessa série, e eu acho péssimo isso, mano, ele me contrata um mercenário. Mercenário é um assassino de aluguel que gosta de matar. E ele contrata o mercenário e fala pra ele diz o seguinte, faz o que você tem que fazer. Caralho, Matt, tu tá indo contra que tu prega, cara, sabe? Então, parece que os caras não conhecem o personagem, sacou? E aí, convenientemente, quando o mercenário ele vai proteger a governadora lá, o mercenário ele não mata a governadora, porque convenientemente o texto não deixa. Mas assim, o mercenário sendo contratado pelo Matt Murdock, o Matt Murdock vira pra ele e fala, cara, faz o que você tem que fazer. Tipo, ele tá dando um aval pro cara matar. Isso vai contra a ética dele, sabe? Por mais quebrada e louca que seja essa ética do Matt Murdock, isso vai contra o que o Matt Murdock acredita, sabe? Então assim, esse é que é o ponto, sabe? Eu acho que a série esquece quem é o Demolidor. Eu acho muito interessante esse conflito dentro da cabeça do Matt, que ele também é um cara doente, tá, gente? Porque assim, ele tem esse conflito entre ser advogado, e tem esse conflito dentro dele de advogado e católico. Se ele não consegue resolver as coisas enquanto advogado, e nem como um homem temente a Deus, ele apela pra violência. Ele vira a porra do Demolidor. Ele vai fazer mingau na cara de vagabundo. É isso que eu acho interessante no personagem. Isso é muito inerente do personagem, sabe? Isso é uma coisa que faz parte da construção do personagem. E aqui nessa série da Disney, cara, gente, eu não vejo esse mesmo peso dramático. Eu não vejo. Eu simplesmente não sinto que é o mesmo personagem. Por mais que a gente saiba que são eventos que sucedem o que aconteceu na Netflix, mas eu não sinto que é a mesma coisa. Eu não sinto que esse título Renascido é um bom título para ele, sabe? Então, assim, enfim, eu poderia ficar falando aqui 1000 coisas, mas você já sabe, né, meu posicionamento. Então, assim, para mim são 2 cadeiras, uma nota 6,5. É uma série regular, mas eu acho que ela tende a melhorar na terceira temporada, porque a primeira foi muito ruim, a segunda consegue ser melhor, então eu acredito que pode haver uma progressão na terceira temporada. Eu não fecho não, mas eu vou fechar a nota com você, cara. Eu acho que também é 2 cadeiras. Eu acho que eu gosto mais da primeira temporada, por incrível que pareça. Eu acho que tem mais conteúdos ali que me interessam, sabe? Essa questão do Mills e tudo mais. Aqui eu acho que tá um pouco mais vazio. Então eu prefiro ainda a primeira temporada. Então por isso eu vou de 2 cadeiras. Fiquei muito decepcionado. Pra mim, Demolidor dentro do MCU é ainda uma grande decepção, mas vamos ver, né, o que vem nessa terceira temporada. Eu não tô empolgado, não tô animado, mas com certeza acho que eu vou dar essa audiência aí pra dona Disney, né, porque a gente que é nerd, a gente não cansa de apanhar, né. Fred, tu lembra que nota que eu dei pra primeira temporada? Só pra refrescar a memória, tu lembra? Pô, irmão, alta não foi, né? Deve ter sido no máximo 1 cadeira, se não for 2. Cara, se foi 2, eu vou baixar a primeira pra 1 e essa daqui 2, mas forçando, porque eu queria dar 1 cadeira pra essa. Porque, velho, tudo que vocês falaram aqui eu concordo. Principalmente você e o Marcos e o Teodoro, porque o Igor só exaltou a série. Como você falou, velho, a série é uma contradição ambulante. Eu sinto que essa série é uma série do Demolidor, mas ela tem vergonha do Demolidor, velho. Porque ela quer mostrar uma parada mais quadrinho, mas, tipo, não entende o personagem. Porque não entende os dilemas, não entende que o cara é um católico, não entende que o cara se veste de demônio
pra bater em bandido. Não entende que o cara é um advogado, escrevem ele como um idiota, Cara, esse termo é muito problemático, mas escrevem como um débil mental, porque, velho, na primeira temporada ele entregou o cara lá, o cara só morreu porque ele entregou a identidade do cara. Aqui ele se entrega. Cara, não dá, velho, não dá. Se foi uma cadeira pra outra, eu vou dar 2 cadeiras pra essa, forçando, mas que decepção, velho. E o problema de vocês é igual aquele meme, é amar de verdade. E aqui vocês acreditam de verdade, porque, porra, eu parei aqui, velho. Eu não vou ver a terceira temporada. Nem me cobrem isso, porque, cara, desiste, velho. Muito ruim, mano. Vou nessa, então. Pra mim, 2 cadeiras. Tem coisa boa, né? Mas, de maneira geral, vou citar aqui o Senhor dos Anéis, tá? Quando o Bilbo fala que se sente como um pedaço de manteiga espalhado numa grande fatia de pão. Eu acho que essa temporada é muito isso. Tem pouco conteúdo e eles tentam enxertar com personagens secundários que não chamam a atenção da gente, não é atraente. E alguns arcos vão do nada para lugar algum. Alguns são interessantes, poderiam ser explorados de forma melhor, como, por exemplo, eu gosto do arco da psicóloga, mas eu acho que ele é muito mal explorado. Eu gostei de terem dado fim para Vanessa, acho que ela já estava fazendo hora extra na série, assim como Karen Page também está fazendo hora extra, mas eles não têm coragem de poder resolver isso ainda. Gosto do antagonismo do Demolidor com o Wilson Fisk, que eles estão metricamente opostos, né, na relação, e gosto quando eles se conflitam, né? É muito interessante, mas a série tem muitas lacunas por causa do excesso. Se tirasse o excesso, talvez a gente veria mais coisas e é a minha esperança para a terceira temporada. Como já foi dito aqui no cast, usar o Demolidor apenas como recurso e não como peça central de um arco, porque eu acho que tudo que era de principal na história dele, queda de Murdoch, Born Again mesmo, e outras tramas dele, ano 1 e tal, já foram apresentadas. Então, a meu ver, ele precisa vir para um segundo plano ali, para a história de outros personagens continuarem a evoluir, e é por isso, apenas por isso que eu vou ver a terceira temporada, mas essa para mim, 2 cadeiras. Bem, a terceira temporada ela já está sendo gravada aí, eu acredito que ela chegue pra gente na mesma época dessa, do ano que vem, né, em março do ano que vem. E, cara, quando a primeira teve aquele problema de continuidade, principalmente, o policial Powell, né, que inclusive ele tá nessa segunda temporada, pensei que eles iam resolver, não mataram esse cara ainda, acho que já tinha que ter morrido. Mas, enfim, teve aquele problema de um episódio não conversar tanto com o outro, no sentido de fazer sentido, teve aquele episódio super filler. Eu acho que essa temporada aqui, ela ajusta tudo isso. Principalmente quando se trata da parada de você continuar cada episódio fazendo ali uma conexão com como terminou o anterior. Esse problema, para mim, ele é resolvido. O problema das cenas de ação é resolvido, porque na primeira temporada a gente quase não tem Demolidor, e aqui a gente tem Demolidor em todo episódio. Acho que só nos 5 que você não tem ele dando porrada em ninguém, o restante está tudo ali, e assim, de boa, eu acho que são porradarias, não é absoluto cinema, mas é bem feita demais. Aquele terceiro episódio com aquele plano de sequência ali, ele e o espadachim, cara, baita cena de ação, adorei esse uniforme preto. Gosto muito do embate dele contra o Wilson Fisk. A única parada que realmente me tirou do sério foi esse lance da Heather ser um Muse, e eu já deixo aqui claro que eu certamente vou reclamar disso na terceira temporada, porque ela de fato vai virar um cara. Então é que sim, contradizendo um pouco o que todos eles aí disseram, eu fecho aqui com 3 cadeiras e um banquinho para essa temporada de Demolidor Renascido. Acho que a temporada passada eu dei 3 cadeiras ou 2,5, não lembro, acho que foram 3, e nada mais justo do que, não é um nota máxima para mim, mas é bem próximo disso. Cara, eu só queria ressaltar, eu acho que a Disney tá tentando adaptar a queda de Murdoch, hein? Fica aí minha dica. Pô, mas a queda de Murdoch eu acho que já tá rolando. O Demolidor só se fode. Não, eu tô falando na audiência. A queda de Murdoch. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês, vocês já sabem, mesa para 04@gmail.com, 04 numeral. Estamos no Spotify, Deezer, todos esses agregadores, YouTube Music, então curte, compartilha, ativa o sininho, manda essa gravação aqui pro fã de Marvel, pro fã de Demolidor, e deixe suas opiniões aqui, se é uma boa série, se não é, se é uma boa temporada, o que vai vir depois, deixe suas opiniões aqui. Senhores, mais uma vez obrigado e até a próxima.